você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 414º episódio aqui do podcast, que conta com o patrocínio da ExpressVPN e o apoio dos mais detêncios lá em gigahertz.fm/apoio. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui estão Coca e Mendes. Tudo beleza? E aí? Excelente. Beleza. Bom, eu tô vendo aqui que a gente colocou na pauta sobre o Google vai exigir JavaScript para as pessoas fazerem buscas no google.com. E aí eu só queria entender por que isso tá aqui, porque, sei lá, não é uma coisa meio óbvia? Não, porque saiu a notícia na semana passada e eu mandei no nosso grupo interno de 3, né? Pra gente poder discutir a respeito. E você falou, me surpreende que isso não era assim antes. E eu pensei, nossa, mas por quê? Eu falei, não vou guardar, então vou te devolver. Nossa, agora no ar. Por quê? Porque pareceria ser uma coisa... Eu vi o Gruber comentando, pô, né, agora, que pena, porque a internet é aberta, mais um pedacinho dela que está morrendo, agora tem que ser tipo um programa, não vai ser como se fosse um código, etc. Mas o que não te surpreendeu sobre isso? Olha, não me surpreendeu porque hoje em dia a internet não funciona, a web não funciona mais sem JavaScript. Você desligar o JavaScript do seu navegador, acho que a única coisa que você ainda conseguia fazer era buscar no Google. Porque, assim, por mais simples que seja o site, vai ter algum JavaScriptzinho. Sei lá, no site, eu tava mexendo ontem ainda no site do AirBuddy, preparando pro lançamento da versão 3. E aí tem um JavaScriptzinho lá só pra trocar o ano do copyright no rodapé. Porque... ficar todo ano ter que ir lá, Command Shift F, 2024, Replace 2025. Não, tem um JavaScriptzinho lá, pega o elemento, troca pro ano atual. Assim, sabe? Então qualquer site, por mais básico que seja, vai ter algum JavaScriptzinho. Claro que aí você tem os extremos, tipo um Gmail da vida, que é um app no seu navegador que faz tudo praticamente com JavaScript. E, sei lá, GitHub, qualquer, ChatGPT, todos esses apps no browser que a gente usa. Mas, pois é, me surpreendeu porque, sei lá, eu achava que até já era assim e eu acho até louvável que estava funcionando até agora sem JavaScript. Me surpreendeu que parecia ser uma limitação tão estrita assim. Eu só me liguei nisso também porque teve alguma coisa que eu precisei fazer para as dublagens lá do sob controle, que eu precisei desligar o JavaScript para tentar ver se funcionava uma coisa lá de uma API da Eleven Labs, foi um rolê. E eu nem sei se eu cheguei a ligar de volta. Porque faz tempo que eu nem uso o Google, né? Curioso, mas ainda assim me chamou a atenção a mudança e não ter te surpreendido, que parecia ser uma coisa mais, sei lá, significativa do que... mais simbólico do que prático, eu acho. E até, de algum modo, no aspecto de segurança também, né? Porque você tem muitos servicinhos de scrapping, né? Que vão parar de funcionar, né? Ou, quer dizer, vão ter que se adaptar, né? Personalização, segurança, né? Os bots, né? Eles vão ter que interpretar, vão ficar um pouco mais sofisticados, né? Vão ter que interpretar aquele JavaScript que vai permitir uma personalização, né? Hoje a gente está nesse mundo aí de IA que no final das contas é uma personalização das coisas. E o JavaScript, né, entra nesse dinamismo, né? É uma personalização na ponta. Eu achei engraçado você usar o termo uma coisa tão estrita, né, tão restrita, porque, sei lá, se alguém que está ouvindo usa o navegador no dia a dia com o JavaScript desligado, manda um feedback pra gente. Não que eu desligo de vez em quando pra burlar o site que não deixa colar no campo de senha. Aí ok, isso eu também faço. Mas assim, você usa de fato o browser com o JavaScript desligado, me conta. O browser principal, não o browser de automação que você usa pra fazer qualquer coisa, não. Agora, soluções pra quem quer fazer scraping. Leia os termos de uso, não sou advogado, aquela coisa, mas eu uso um serviço chamado Bright Data, que é brightdata.com, que eu acho que ele usa um esquema aquele do Puppeteer da vida, que você meio que comanda um browser headless, e aí tanto faz se tem ou não tem JavaScript, funciona igual. E para quem precisa de um serviço de busca bare bones que funciona, que usa
que eu saiba, usa os mesmos resultados do Google, e eu não sei se não quebrou agora com esse negócio do JavaScript, aí vai ter que ver, mas tem aquele cara do canal Action Retro do YouTube, ele tem o frogfind.com. Você entra, vai dar até alerta de SSL, porque ele é feito para você acessar em computadores antigos que nem tinha SSL, e aí você digita o que você quer e daí clica em Ribbit, e aí ele busca pra você. E aí ele não só faz a busca, como ele também adapta os sites pra funcionarem em computadores antigos. É bem bacana. O Carlos Balbo falou aqui, né, que nem perfil pra desativar, assim, mudar o plano de fundo do computador ele tem no computador da empresa, que dirá poder desativar o JavaScript. Pois é. Muito bem, vamos aos follow-ups da semana passada, ou das últimas semanas. A gente falou semana passada sobre os hábitos de ouvir podcast, e a Luna Zimmermann comentou o seguinte: eu escuto o ADT fazendo as unhas, é o meu momento de paz. Olha só que legal, hein? Tá aí um lugar que eu não esperava que o ADT fosse reproduzido. Que bom saber que até lá o ADT chega. Que bom que é um momento de paz, né? Porque às vezes a gente fala de uns assuntos cabeludos aqui. Aham. Aí tem que ouvir no cabeleireiro. Agora, o Augusto Baroni, ele falou o seguinte: tenho o costume de escutar podcasts lavando louça, programando quando é algo mais tranquilo, senão eu dou play em uma playlist que sempre escuto, durante uma caminhada e em outras tarefas do dia a dia. Também alinhando, né, com o que a gente faz e ouviu falar. Eu acho que louça foi inventada para que o podcast pudesse ser inventado também. Tô chegando a essa teoria. Nem o George Carlin, que falou que a humanidade existe só porque o mundo precisava de plástico. Eu acho que é tipo isso. A louça foi inventada para quem tem o que fazer. Mas e ouvir podcast. O que eu achei curioso, né, é que eu não... O jeitão da Luna, né, é o meu momento de paz. Podcast, pra mim, não é exatamente momento de paz. No sentido... o Baroni, né? Provavelmente ele não gosta de lavar a louça e vamos tornar a louça mais agradável. Acaba vindo ali como uma compensação. Ok. Mas geralmente, pra mim, não é o... Não é que não seja um prazer, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas dando um momento de paz, né? O que eu vou fazer agora? Vou aqui. Tô tranquilão, vou pegar um podcast. Não, tô fazendo atividades que não são exatamente prazerosas, e aí eu coloco ali um podcast, né? Por mais que caminhar seja mó legal, você ficar vendo as coisas, mas eu achei engraçado esse momento de paz. Agora, o Kelvin falou o seguinte: quando eu escuto algum podcast que quero me aprofundar mais no assunto, eu favorito o episódio no Overcast, e quando estou com tempo livre, pego esses episódios, faço o download do MP3 no site, jogo o arquivo em um programa de transcrição, jogo o TXT no ChatGPT para ele resumir a transcrição do episódio. Aí, a partir do resumo, eu faço anotações se quero guardar alguma informação ou pesquiso materiais adicionais. Interessante. E, olha... Ele realmente quer se aprofundar. A gente já tem as transcrições, quem sabe a gente coloca um resumo também, né? Vamos pensar sobre isso. Pode, só não pode depender da Apple Intelligence. Não. Rambo mata um guaxinim. Mas é interessante. Eu acho, a gente até no área de trabalho, não sei se eu já cheguei a comentar isso aqui, que a gente tava fazendo um esquema, propuseram um esquema de você usar IA para botar junto do Notion, colocar as tags e assuntos discutidos, as dicas de programa, de aplicativo, de produto que a gente já deu, etc. Que é um volume tão gigante que a gente foi repetidas vezes, já deu a mesma dica pelo menos 2 vezes, né? De um programa novo. Nossa, não conhecia. Sim, falei sobre isso faz 6 meses, que é tanta coisa que eu não lembro. Então pintou isso aí. E esse tipo de coisa já poderia ajudar a fazer essa primeira passada, né, de materiais, identificar o que foi dito, pra depois pegar peita de gigahertz também, sei lá, né? Mas interessante. Cada episódio do Kelvin gasta 600 toneladas de água? Gasta, mas ainda assim, interessante. Cada notificação do Apple Intelligence. Né? Tô brincando, tá, Kelvin? Eu uso... Quantos litros? Agora, ainda sobre o hábito de ouvir podcasts, o Ian fez uma pergunta: por que o podcast não tem capítulos no Spotify? Já percebi que não é um problema só com o ADT. Vários podcasts que eu escuto possuem capítulos em outros players e só não tem no Spotify. Por muito tempo eu achei que era uma questão com o app em si, mas recentemente eu notei que alguns raros podcasts, como o Bom Dia Tech, possuem sim essa funcionalidade. E aí eu
já vou levantar uma bola aqui e vou sair da frente, que assim, se vários podcasts possuem capítulos em outros players e só não tem no Spotify, então eu acho que já dá pra ter uma ideia de onde que é o problema. Sair da frente. Eu tentei dar uma chance pro Spotify como player de podcast, num teste, vamos ver o que sai daqui. Não tinha 2x à época. Abandonei no primeiro dia. E aí, tempos depois, eu falei isso. Pô, o player não tem nem 2x. Aí me fala, não, já tem. Agora já tem um 2x. Mas parece que ainda não tem os capítulos. O Spotify não se importa com podcasts. Essa é a verdade. Foi um filão que eles conseguiram se apropriar porque ele tava aí pra todo mundo. Porque é aberto. E ainda é livre. Ainda bem, né? Mas o que acontece? A gente embeda os capítulos nos metadados do MP3. Quando você sobe isso pro Spotify e ele publica como uma música, isso se perde. Né? No Bom Dia Tech, por que tem capítulos? Porque na descrição o Arthur coloca a minutagem de cada um dos capítulos. A gente, por princípios aqui na Gigahertz, não faz isso. Porque o capítulo está no MP3. É o Spotify que tem que se moldar ao podcast, não é o podcast que tem que mudar o Spotify. Então, é por causa disso. Vendo? Vários tem e não tem no Spotify, mas vai de decisão de cada publicador. Mas se o Spotify desse suporte nativo a uma função nativa que existe no MP3, desde que o MP3 era preto e branco, nada disso seria um assunto e tava tudo resolvido, mas não. Não é só uma questão de princípios, é também, mas assim, o padrão de capítulo em podcast você coloca os capítulos no arquivo de áudio, que você falou de uma forma muito rebuscada, embeda no MP3. Você coloca os capítulos no arquivo de áudio. É assim que funciona, é assim que sempre funcionou, é assim que sempre há de funcionar. Aí o Spotify vai lá e não dá suporte a isso, porque eles não se importam com podcast, mas aí tem a gambiarra, que eu acho que no YouTube funciona assim também. Sim. Que é você colocar na descrição. Ok, funciona, mas aí assim, a gente, pra colocar isso, teria que... Porque assim, os capítulos são colocados no Forecast, que é um aplicativo que a gente usa do Marco Arment, o mesmo do criador do Overcast, só pra embedar os capítulos no MP3 e subir depois. Aí teria que exportar essa lista de capítulos, colocar essa lista de capítulos na descrição do episódio, publicar essa lista de capítulos e aparecer na página do podcast do episódio no site, e aparecer na descrição de todos os outros players de podcast, e ficar lá sujando a descrição, porque não tem como botar uma descrição só pro Spotify e uma só pro, sabe? E aí, tinha uma letra errada ali num capítulo, vai lá, atualiza o MP3, tem que atualizar. Então, assim, é muito trabalho pra colocar um negócio só pro Spotify, que pouca gente usa da nossa audiência. Assim, quem usa, obrigado, continue ouvindo onde você preferir. Mas capítulos no Spotify só vai ter quando eles suportarem capítulos. Porque eles não suportam. Só essa gambiarra aí. E o Spotify deu início a uma fragmentação já, porque antes era o quê? Como é que você indexava um podcast no mundo? Você publicava no Apple Podcasts, no iTunes, na época, e todo mundo puxava de lá. E o mundo era uma paz. Hoje você quer lançar um podcast, você tem que cadastrar manualmente feito um animal. No Apple Podcasts, no Spotify, no Amazon, não sei o quê, no Deezer, não sei o que lá, no Castro, no Pocket Casts, né? Cada um colocou um índice diferente. Agora imagina, né? Ainda assim, felizmente, todo mundo puxa a partir do mesmo feed RSS. Mas se a gente quisesse colocar... não é desses que tem que cadastrar, só pra não fazer uma injustiça aqui. Ok, eu puxei o Pocket Cast da memória, veio o Castro. Mas ok, boa. Viu? Notas da comunidade, funciona. Então, checagem de fatos. Então, ainda bem que tudo puxa do mesmo RSS. Mas esse é o problema, né? No caso do Spotify, a gente teria que fazer uma descrição só pro Spotify. Ou então, entre aspas, sujar a descrição com capítulos para um podcast que já tá com capítulos embedados. Resumindo, Ian, é por isso. Eu vou ficando bravo com essas coisas. A gente gostaria que fosse mais simples, mas o Spotify complica. Pois é. Agora, sobre aquele caso da acentuação no espelhamento do iPhone no Mac que não funciona, o Almir Júnior falou o seguinte: basta segurar a tecla no teclado do Mac que aparecerão todas as opções de assento, idêntico ao teclado do iPhone. Aliás, digitei esse feedback no iPhone espelhado com todos os assentos. Mas engraçado que eu não preciso fazer isso para ter assento. Qual é a diferença, será? Deve ser o lance de teclado, o português, o inglês, alguma coisa assim, Mas certeza que o Almir vai ajudar um bando de gente. E sobre as operadoras que não sofrem com quedas de energia,
o Carlos Balbo, disse que toda central, seja ela grande ou pequena, possui bancos de baterias estacionárias e também geradores a diesel, testados semanalmente. Algumas dessas chegam a segurar a central toda por 24 horas ou mais, e quando não está com geradores, seguram a central enquanto tiver combustível. Ele é engenheiro de telecomunicações e isso é algo bem comum em grandes operadoras e também em provedores menores. Tem algumas palavras que emanam autoridade, né? Uma vez eu tive que fazer um reparo num problema e fui lá no YouTube, essa aqui. Aí eu cheguei na lojinha e falei, eu quero torre hidráulica, né? Aquele autoridade. Aí o cara já me respondeu, mas tu quer o RX736 ou o KV425? Falei, ih, rapaz, deixa eu pegar a foto aqui. Acabou com a minha autoridade. E bateria estacionária é um negócio gostoso de ouvir, né? Baterias estacionárias. Às vezes falando sobre no breaks e tal, eu falo pra galera, pô, não, coloca ali uma bateria de carro. Mas bateria de carro é uma bateria automotiva. A construção da bateria de carro é para ligar o motor. Se você pegar uma bateria de carro, chegar ali a 80% da carga dela, ou seja, só gastar 20%, você já inutiliza a bateria, ela para de funcionar, por isso que você não pode deixar, né, o farol ligado e coisas do tipo. Que é diferente das baterias estacionárias, que é tipo bateria de notebook. São baterias que seguram, você pode descarregar toda ela, pode chegar a zero, recarrega, né, que são, por exemplo, baterias de barco, né, que acho que é mais comum, né, e aí você pode usar bateria de barco nesses no breaks aí. Claro que tem a especificação, né, casar tudo direitinho, mas né, é gostoso ouvir certas coisas, né? Bancos de baterias estacionárias, gostei. Eu não tinha a menor ideia. Mas tá explicado agora por quê. Aprendi algo novo. É, exatamente. Obrigado, Carlos, por ajudar a gente a comprovar que não importa o assunto que a gente discuta, alguém que escuta a DT trabalha com isso. É muito incrível. Bom. E bateria automotiva, a depender, ela pode emitir gás tóxico. E não tem problema que você tá andando na rua, mas se você estiver num ambiente fechado, ela não pode emitir esse gás. Aí tem que ser as estacionárias. Boa. Esse lance de ter autoridade já rolou comigo também. Você estuda ali um pouquinho do assunto, aí chega com a boca cheia, assim, sabe todos os termos. Aí, quando foge do script... Não, peraí, deixa eu procurar no Google aqui. Aí ainda diz que é profissional, né, Coca? Exatamente. Como diria Pedro Bial. Nada como um polissílabo para impor autoridade. Agora, sobre o papo da metamorfose, que acabou virando o título do episódio da semana passada, o Mate falou o seguinte: concordo 100% com o que foi dito a respeito da metamorfose por todos, principalmente com a coerência dos argumentos trazidos pelo Coca quanto à incapacidade de pessoas aceitarem regras adversas ao próprio umbigo em prol da sociedade. É um bom resumo que ele trouxe, né? Será que foi ele ou foi o ChatGPT? Não, eu acho... Não tá com cara de ChatGPT, não. Não tem delve na... Exato. E o Aldo complementa, ele fala assim, sobre a meta permitir que as pessoas sejam chamadas de doentes por não serem heterossexuais, ele falou que discorda totalmente da decisão da meta, que as pessoas que usam esses termos não querem dialogar, nem entender nada diferente do que elas têm enraizado na cabeça delas, e o pessoal assim só quer diminuir, quer oprimir, quer ofender as outras, e o Zuki, ele falou que é cúmplice do que ele falou que é um crime. Tem um detalhe que eu acho que a gente não chegou a levantar semana passada, que também isso não estava nos termos públicos, estava no guia para os moderadores, que era tipo, pode chamar a pessoa trans de it, ou imigrante de it. E it, pra quem não sabe, acho que a maioria das pessoas que está ouvindo sabe, é o termo que você usa em inglês para se referir a objetos e animais. O que pra animais eu já acho esquisito, você chamar o seu cachorro de it, como se fosse uma coisa, né? Pessoa você usa he, she, they, né? Que aí, meu Deus, they, E então, assim, né, qual é o objetivo de você chamar uma pessoa diferente de você? Não interessa o que a pessoa é diferente de você e você não gosta dela por isso, e você vai chamar ela de it, como se fosse uma coisa. É pra desumanizar a pessoa, pra você justificar qualquer atrocidade que possa ser feita contra aquela... Não tem outra justificativa que não seja essa. Qualquer pessoa que tente argumentar contra isso, eu gostaria de tentar entender, mas eu acho difícil, porque é o tipo de coisa que você vai dar várias cambalhotas retóricas e a conclusão no final é a mesma. Pra que você chama uma pessoa de it?
né? E depois, assim, isso que você falou é importante, né? Não tá nas regras específicas públicas, mas teve aquele documento que é óbvio que acaba vazando, que o pessoal de moderação do Facebook recebeu sobre o que pode e o que não pode agora, com exemplos. Então tá lá escrito por extenso como um exemplo do que é permitido. Imigrantes não são melhor do que um vômito. É um exemplo, né? Tá dando ideia, basicamente. E outros esses que você falou, né? Do It, etc. Então, assim, um que agora pode. Aposto que foi o Jorge que roubou a minha mochila depois do treino. Esse bando de imigrante é tudo ladrão mesmo. São criminosos. São exemplos tão específicos, cara. Sabe, é piada, geralmente de programa de comédia, que alguém vai dar um exemplo aleatório e dá um exemplo que é super específico. O pessoal fala assim, por que você deu isso? Tá muito específico pra você ter dado isso como uma hipótese só. Foi tipo isso, cara. Tem vários desses, assim. Então, tem algumas coisas que são proibidas, né? Comparar algum povo com rato, roedor, esse tipo de coisa ainda não pode. Vamos ver como é que vai ser na semana que vem. Mas com vômito pode. Tudo bem. Exato, mas vômito sim. Rato não. E no dia seguinte que a gente gravou aqui, saiu também uma comunicação interna e isso foi em reação à rejeição de muitas pessoas sobre as regras. É do Andrew Bosworth, que é o diretor de tecnologia, e ele falou, não, né, algumas mudanças... A mudança é divulgada com essa efusividade toda, né? Os ajustes vão ficar ali, porque a mudança já cumpriu o papel que ela tinha, né? Então, assim, não, essas mudanças aqui, elas foram explicadas de um jeito errado, assim, o que vocês entenderam isso. foi quase... Ele falou, foi quase não intencional. Falou, cara, vai pro inferno com força, né? Assim, não, você entendeu errado, eu tava brincando, né? Isso é tão clássico, né? Você vai Exato. lá, faz uma piada. besteira... Aí depois, não, foi mal interpretado. Não tô dizendo que isso nunca acontece, às vezes acontece, mas não é o caso, Não, cara. É uma saudação romana. Não, mas nesse caso, assim, eu acho o Elon Musk meio café com leite em função de algumas coisas que ele faz. Acho que não dá pra levar as coisas a sério. O cara tava pulando, Nossa, tem pipocando. tem uma imagem dele lá. Nossa, cara, eu vi assim, eu pensei, putz, cara, eu estaria assim. Pulando, porque eu não aguento ficar em evento solene assim, então é chato. E começa a pipocar, né? Mas tem certas coisas que não se justificam Sim. com neurodivergência. Assim, acho que a galera tem que criticar o cara mesmo. O cara tem maior grana, que paga lá a terapia dele. Acho que tem que, né? Ir em cima até pra ficar policiando e tudo mais. Mas eu não vou tacar essa pedra porque eu pessoalmente considero ele meio café com leite, como considerava o Zuck meio café com leite quando ele era reptiliano. Agora que ele virou tá olhando até as coisas da mulher dos outros, né, enfim, se humanizou, sei lá como é que a gente pode chamar, aí é outra coisa. Mas quando tá escrito, aí não tem jeito, né? Quando você tem um avô que tá associado no negócio lá no Canadá, os pais lá associados a outro negócio eu prefiro olhar pra fatos do que coisas que podem ser coincidências, mas estando escrito, não tem o que você falar, né? É errado e pronto. Eu só quero deixar bem claro uma coisa aqui, que talvez não tenha ficado claro semana passada, mas assim, eu não sou contra, eu não acho que as pessoas não têm o direito de achar essas coisas que eu falei, por mais horríveis que eu acho que elas são. Pode falar, pode achar. Agora, você sendo dono de uma plataforma, você decide o que você quer ajudar a propagar na sua plataforma. E aí foi feita uma escolha consciente e precisa de permitir explicitamente ataques de certa forma a certas categorias de pessoas na plataforma dele. Que, de novo, não é um órgão governamental, não é um espaço público. Então não tem proteção de primeira emenda. Primeira emenda é outra coisa. Então as pessoas têm o direito de achar o que quiserem, têm o direito de falar o que quiserem. Isso lá, né? Porque aqui no Brasil até tem leis um pouco diferentes. Não sei se eu concordo ou não vamos entrar nisso aqui. Mas você tem uma escolha quando você é dono de uma plataforma. E a escolha foi feita de explicitamente permitir certas coisas. E eu iria até mais além, Rambo. Eu acho que é errado, sim.
Porque você não pode criticar algo que a pessoa é, né? Você tá Não, chegando... eu acho errado, obviamente, mas Não, porque... eu acho que a pessoa tem o direito de, tipo... É porque... Sabe por que eu falo isso, Coca? Porque tem um monte de gente que, quando você fala desse tipo de coisa, a pessoa chega... Ah, mas então eu não posso nem ter a minha opinião? Não, você pode ter a sua opinião, ok. Mas ninguém é obrigado a ouvir e ninguém é obrigado a propagar a sua opinião. É isso que eu quero dizer. Porque o meu ponto aqui é o seguinte, a pessoa vai falar, imigrante, ele é um vômito. Ou a frase lá... Aí eu falo, tá Desculpa, bom. mas é que a frase é engraçada. E como é que a gente repara isso? Não tem como é que a gente faz com que a pessoa deixe de ser imigrante. Tal nacionalidade, eu não sei o que lá. Como é que a gente faz pra pessoa não ser daquela nacionalidade? Eu tenho aqui, sei lá, né, olho amarelo. Quem tem um olho amarelo, não, é o que a pessoa é. E aquilo que a pessoa é não tem como você mudar. Você tem que aceitar aquilo que a pessoa é, ponto. Não tem, né, argumentação. Então é errado. Claro que é uma jogada política, né? Acho que em nenhum lugar do mundo, tô exagerando, provavelmente tem, mas hoje em nenhum lugar do mundo o Facebook tá tranquilo, né? Tem lá a galera, Austrália, se vira aí e eu quero que só quem acesse a rede tenha aí 16 anos, sei lá qual é a idade. Dá o teu jeito aí, senão... Né? Então, parece ali que por parcerias, vamos ver se eu consigo aqui emplacar todas essas mudanças. Por hora são só lá nos Estados Unidos, não são para os outros países, porque os outros países estão ali com a lupa em cima do Facebook, né? Tem ali uma disputa geopolítica em cima, né? Que é até a história um pouco do TikTok também, né? Ah, com certeza. Eu escrevi essa relação, exatamente, foi um dos textos que eu fiz pro Mac Magazine. Eu só acho, cara, assim, eu acho que deve ser a última vez que eu vou falar disso, pelo menos desse episódio, mas é uma decepção tão grande. Sim, independente total. do que assim, cara, você tem a chance de ajudar a baixar a temperatura. Você toca mais fogo ainda e sinaliza. E para mim isso é um incentivo. Você incentiva a aumentar a pressão e a temperatura para um público que é o que eu sempre assim, né? Vai no jornal, na TV, no rádio, no podcast, no sinal de fumaça, na cartinha no grupo do vai para falar que assim, estou sendo silenciado, pelo amor de Deus, né? E se todo mundo que está a pessoa vai se movendo cada vez mais para um espectro. E pra ela, se todo mundo que tá fora desse espectro, que é um público cada vez maior, quanto ela mais vai se isolando, tá todo mundo errado? E é todo mundo contra, né? O comportamento mais besta que eu vejo é assim, né? A pessoa deixa eu identificar nas entrelinhas do que a pessoa falou, se ela é que nem eu, ou se ela... Sim, se ela... Vamos lá. Ela é direita ou de esquerda? Porque aí se ela for de esquerda, eu sou de direita, então eu vou achar uma coisa que ela falou pra acreditar. É uma volta tão grande, ao invés da pessoa só pensar com a própria cabeça, né? Eu dei o exemplo do lance da saudação romana, do negócio do Musk lá, e eu não acho que foi de propósito. Ele é um cara estabanado, né? Mas... Não se faz. Assim, e se uma coisa dessa acontecer, a coisa decente a se fazer é você falar, escuta, não foi, né? Não, vai tocando o fogo a mais, aumentando. Então, acho que esse é o problema. Desde sempre a minha decepção com as pessoas que estão numa posição de serem exemplo de decência, mas elas se promovem por ser o anti-exemplo de decência, porque tem um monte de incel falando, isso aí, eu também não arrumo minha cama de manhã e dane-se o mundo. Sim, pelo amor de Deus, né, cara? É uma... Agora, eu não arrumo a minha cama de manhã. Isso... Eu falo isso de café com leite, porque você pega a biografia se é que é verdade também a biografia, não sei, do Elon, e tem várias passagens, assim, icônicas, né, dele tomando os remédios dele lá, né, quando não toma, dá os problemas, da galera tirar o smartphone dele no hotel, né, a equipe, não vai dormir, me dá um smartphone aqui, e dele sair revoltado, né, passa, sei lá, um tempo, ele sai revoltado, chutando, me dá esse negócio aqui, pega lá e enfim, aí vai lá pro Twitter, fala besteira, acho que até ele recentemente postou, não, galera, vocês têm que postar aí as suas próprias, né, falando pros, digamos, né, os outros presidentes, falando, né, galera, vocês têm que postar os negócios, eu mesmo aqui posto 100 vezes por dia, tudo bem, às vezes naquilo que eu posto são as coisas que não deveriam sair, né, mas, assim, o cara tá errado, ele não pode fazer isso, e ele tem grana, daí coloca lá uma equipe lá e resolve, né, em função, embora eu pessoalmente
coloque ele numa situação de café com leite, publicamente ele não tem essa benesse, né? O cara tem que ser criticado, tem que ser enquadrado, e né? Não, um advogado vai ter que revisar aí tudo que você escrever a respeito da Tesla, porque você não pode escrever nas coisas. Mas assim, não é uma desculpa por isso, né? É outra coisa. Mas, de novo, o cara hoje, eu acho, é o funcionário público mais importante ou qualquer coisa assim. O cara é dono de uma rede social, então... O próprio presidente também é dono de uma rede social, né? Então, mas... por isso que eu falei Não dá até o fim do ano pra ser a mesma rede social. Mas... Esse termo, né, de um ativo geopolítico. E o cara não pode fazer qualquer coisa, mesmo que ele seja estabanado, né? Eu, pessoalmente, relevo por algumas condições, mas publicamente, né, não dá. Tem que enquadrar ali, tem que pegar o coach que treinou o Zuck e treinar o Elon, né? Pra ele ficar mais... É que falando isso também parece, né? Sei lá, pejorativo, né? Que não é, né? Mas, enfim, acho que dá pra entender a figura. O comentário que eu vi sobre isso, que alguém fez, foi assim... O Coca... Acho que os dois vão entender. Alguém falou assim, ele tem hiperfoco em supremacia branca. Tipo isso, né? Ele é um gênio, mas ele só não sabe como é que mãos funcionam ainda. Mas tirando isso, ele joga xadrez tridimensional. Que talvez seja melhor. Eu tô no mesmo barco que o Coca, assim. Não vou falar nada, deixa quieto. Muito bem, eu quero agradecer todo mundo que mandou feedback, principalmente o pessoal que mandou feedback sobre esse assunto cabeludo, com a educação que a gente já espera e conhece aqui dos ouvintes do ADT. Meus parabéns a todos e todas, porque não é fácil hoje em dia a gente conseguir conversar sobre assuntos complicados sem virar uma gritaria, uma briga, e aqui nos feedbacks frequentemente isso não acontece, de virar uma gritaria, uma briga, e vocês mais uma vez fizeram isso, então parabéns e obrigado a todo mundo que mandou feedback, mesmo quem não deu tempo da gente ler aqui no ar, mas a gente, em off, a gente lê todos aqui com os nossos próprios olhos. Então, muito obrigado a todo mundo que colaborou. E pro Augusto, não tô falando que todo incel não arruma a cama, tá? Nem são só os que não arrumam porque a mamãe mandou e tá sendo rebelde ali. Eu também não arrumo minha cama de manhã. Muito bem, a gente já estava falando de rede social e temos aí outra rede social que está em pauta, que é o nosso querido TikTok, que está banido, desbanido, mais ou menos, está semi-banido. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso, mas sabe o que você pode fazer se o TikTok for banido? Ou talvez não também, porque eu vi que não estava funcionando o VPN nesse caso, mas assim... Para você conseguir usar coisas que não estão disponíveis no seu país, você pode usar a ExpressVPN, que oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A questão da privacidade, você já sabe, você se conecta ali num Wi-Fi público e geralmente os seus dados acabam sendo o preço dessa conexão. Com a ExpressVPN você protege a sua conexão, passa a usar o seu dispositivo com tudo criptografado, como se estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear sua atividade nem olhar para os dados trafegados. E a parte de se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é muito boa, porque aí você acessa o catálogo, por exemplo, do Netflix, como se estivesse nos Estados Unidos, que não vai ser o mesmo catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil, e o mesmo vale também para outros serviços de streaming, como de música. E também funciona o contrário, então se estiver fora do Brasil e quiser acessar algum vídeo do YouTube, por exemplo, que só tem no Brasil, com a ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso pode afetar a velocidade da conexão, e é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, estável, confiável e segura ainda por cima. Então, para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, você acessa expressvpn.com/adt e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e assinando por meio desse link você também ajuda aqui o podcast. Então acessa lá expressvpn.com/adt ou clica no link aí nas notas do episódio, garante seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar na internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu. Obrigado. Muito bem. E o TikTok, hein? Tá banido? Não tá banido? Mendes, você que é o nosso chat GPT, Apple Intelligence Resumator Tabajara, conta pra gente o que rolou. Aliás, eu vou começar pedindo desculpa pro Coca, porque eu acabei de checar só pra ver se ele continua desbanido, mas só pra ter certeza, tá? Mas na semana passada, a gente até falou aqui no pós-gravação, quem assina o ADT e recebe edição sem edição escutou, né? Que a gente ia acabar tendo que falar do TikTok nessa semana por conta de toda a história lá do banimento. Eu achava que não ia ser banido coisa nenhuma, escrevi sobre isso em março do ano passado no Mac Magazine, que não ia ser por falta agitativa, mas não ia ser banido. Aí aconteceu o quê? Ao longo dos últimos dias, né? Na presidência do Biden, ele tinha definido que o último dia da presidência dele seria o data limite para o TikTok ou ser vendido ou ele seria banido dos Estados Unidos. Aí ele tentou reverter essa situação ao longo dos meses. O caso foi parar na Suprema Corte dos Estados Unidos. Na quinta-feira, eu acho, saiu o veredicto da Corte Americana falando, não, é isso mesmo, tá mantida aqui a decisão, ou vende ou bane. Aí faltava, sei lá, 96 horas pra acabar o prazo e acabou que ele foi removido da App Store. Horas depois do governo Biden ter dito assim, tá bom, já que o Trump falou de qualquer jeito que ele não vai mandar... vai caber ao Trump fazer essa lei valer ou não. A gente aqui, não, se sai do ar, se não sai do ar, dane-se. A gente não quer mais saber dessa história. Aí o TikTok fez o quê? Ele, de forma proativa, saiu do ar, porque uma coisa era a presidência falar que não ia... Eles chamam de enforce, né? Fazer cumprir a lei. Outra coisa é que a lei tá valendo de que queira que não, né? Tipo, o lance de lei pegar ou não pegar aqui no Brasil. E aí também a Apple e o Google, para cobrirem as próprias retaguardas, também tiraram o app dali, mas aí o Trump falou, não, pode voltar ao ar, como é que ele falou? Eu funciono como, eu absorvo choque aqui, o heat shield de se der problema, deixa comigo, pode voltar, fica aí. E o TikTok postou ali uma mensagem, agradecemos ao grande líder Trump, voltou ao ar o serviço, né? E não só TikTok. Os apps todos da ByteDance, porque a lei só vale pra ByteDance, essa lei ela é super restrita pra isso, então Marvel Snap, que eu nem sabia que era uma empresa que pertence a uma empresa, vai subindo a árvore e chega na ByteDance, né? CapCut também. Então, nas horas finais ali nos últimos dias de disponibilidade entre aspas do TikTok, o pessoal começou a tirar sarro, né? E assim, o meu espião chinês, né? Vou sentir saudade de você. Aí, um vídeo, sei lá, de algum oriental ali, escuta, eu sou o seu espião chinês, eu vou sentir sua falta também, né? Tirando um sarrão da situação toda. E aí, acabou que o app voltou ao ar, não tá na App Store nem na Play Store ainda. O Trump falou, não, eu vou aqui a maior executiva invalidando, mas ele não tem esse poder. Quem tem poder são os legisladores e, a rigor, a lei segue no ar. Então, mesmo com o aplicativo voltando a funcionar nos Estados Unidos, ele está indisponível na Play Store e na App Store. Acho que o cenário é esse, o Coca tá louco pra comentar. Porque eu tinha pela lei que eu tinha entendido, os carinhas iam ser banidos, ok, mas não se falou muito de como que isso iria acontecer. Se falou que seria retirada das lojas, mas quem tivesse o aplicativo continuaria acessando o aplicativo. Mas o próprio TikTok estava exibindo mensagem, eu não posso funcionar aí não. Teve até alguns brasileiros que receberam essa mensagem também, erroneamente, né, lá na organização. É por isso que eu falei que o negócio da VPN não funcionaria, porque eu até liguei a ExpressVPN aqui nos Estados Unidos, corri um risco, inclusive, porque vai que eu abro ali, ele associa pra sempre, né, mas eu pensei, não, vou abrir aqui porque eu quero ver a mensagem que tá aparecendo, mas não parece que ele foi pelo local onde a conta foi criada inicialmente. Então, se a conta da pessoa foi criada nos Estados Unidos, mesmo que a pessoa tivesse, sabe, no Japão, a pessoa abriu o TikTok e falava, não tá disponível. Foi isso. Então, daí VPN também não funcionava. Mas foi o próprio TikTok que se baniu, né? Ele falou, já que vocês me baniram, eu vou me banir mesmo, aí depois se desbaniu. Foi isso. Foi 100% na mão dele. Porque o governo Biden falou, a gente não vai fazer cumprir a lei. E o Trump falou, assim que eu sentar na cadeira, eu assino aqui uma canetada e vai estar tudo voltando ao normal. Apesar dele não ter o poder legal de fazer isso, como eu expliquei, não cabe a ele, né? Pra prevenir um monte de feedback, talvez... existe uma provisão na lei que o presidente pode estender o prazo por até 90 dias, porém, tem algumas condições para que essa extensão seja concedida e, aparentemente, essas condições não foram atingidas para que ele pudesse legalmente, dentro dessa lei, dar essa extensão. Então, não é isso. A condição era assim, se existir algum tipo de negociação que esteja avançada
que seja sério, que, assim, só não deu tempo de caretar ainda, mas que tá sério, que vai vender, aí estende por mais 90 dias. Era essa a exceção. E a exceção do Trump foi de 75 dias e existe o que deve acontecer, vai ser que vai vender tipo 50%, que também não é a lei. A lei falava sobre a venda total, mas é o controle, basicamente, do app passando a ser... E vale lembrar que o TikTok não é um app chinês. Eu devia ter pego o nome da pessoa aqui que comentou sobre isso, né? Pra ser bem técnico e específico, existe a ByteDance, que é dona do TikTok, e existe o TikTok chinês. Essas coisas não se conversam. Douyin. É Douyin? É uma coisa assim. Uma coisa assim, e aí, só pra deixar bem, né, que é um app chinês, é porque acaba sendo a ByteDance, que é uma empresa, ela sim, é chinesa, mas são apps diferentes, só pra tentar amarrar todas as pontas aqui. E aí também no meio desse bololô todo, o que aconteceu? Os americanos passaram a não migrar para um YouTube e para um Instagram, mas sim para um outro app chinês, que eles traduziram como Red Note, que nem é essa tradução, acho que acho que é carta vermelha mesmo, caderno, é uma outra coisa, né? Mas traduziram, então não vou nem tentar comunista. Exato, né? O vermelho tá lá, né? Então isso, e o Lemonade, que é de quem? Da ByteDance, né? Então foi interessante observar como... Não sei, a minha leitura disso, vocês me ajudem até a tentar fazer sentido, é que ficou tanto esse lance de que o TikTok é um app chinês... E o TikTok tem um algoritmo mágico. E eu acho que o que ficou na cabeça do pessoal foi... Os chineses fazem algoritmos mágicos para esse tipo de aplicativo. Então, o aplicativo de recomendação de vídeo rápido é chinês. Esse é bom. Então, o pessoal foi para outro chinês que fizesse uma coisa parecida, né? E aí, é um exemplo perfeito, vai ser o nosso símbolo a partir de agora, das consequências não previstas por leis assinadas por velhos babões, que costuraram a lei no formato da ByteDance e não pensaram por 3 segundos que um efeito colateral óbvio seria que um outro app chinês poderia ganhar notoriedade, né? Foram um da própria ByteDance e outro, esse Red Note. Nesse bololô, Instagram anunciou que vai lançar uma cópia do CapCut, porque inovar mesmo é você copiar o concorrente, aparentemente, né? E o aplicativo segue fora da App Store e da Play Store enquanto a gente conversa aqui. Esse app de edição ele vai ser másculo? Então... vai ter testosterona na edição? Vai ter filtros só homens musculosos, pra quem não sabe lidar com o fato de se sentir atraído por arte homoerótica. Enfim, esquecendo a questão rivalidade Estados Unidos-China, que até colocando de uma forma lúdica como rivalidade, mas assim, por que o Brasil não quer banir o TikTok? Por que a Europa não quer banir o TikTok? Por que 99,9% dos países do mundo não querem banir o TikTok? Uma grande parte, sim, tem essa questão da histórica rivalidade de ser um país inimigo, entre aspas, ou nem tanto entre aspas assim. Mas em outra parte também é porque esses países têm legislações de privacidade online. E privacidade como um todo. Aí você pode argumentar se funciona, se não funciona, se é bom, se não é bom. Mas tem legislação sobre privacidade. Estados Unidos não tem. Então, não temos proteção à privacidade por lei aqui neste país, no que diz respeito à internet. Temos esse app chinês que dados... tipo, não tem nada concreto, é só... não, mas eu vi aqui uns documentos... É classified, mas eu vi aqui uns documentos e não, tem que banir mesmo. Então me mostra os documentos. Isso aí pra mim é que nem você dizer porque eu sou seu pai e eu mando em você. Isso nunca funcionou comigo, pergunta pro meu pai. Então assim, se tem provas de que estão fazendo alguma coisa, me mostra, eu quero ver. Senão eu não vou acreditar. As provas que a gente tem hoje, aquelas onde o próprio TikTok assume que dos jornalistas... sim. A geolocalização dos jornalistas. Assim, em nenhum momento eu estou dizendo aqui que o TikTok é uma maravilha de privacidade, coisa mais linda. Não, só pra pontuar que existem... O próprio... Eu faço isso aí. Mas agora, assim... vamos resolver como? Pega e cria um band-aid de uma lei, um durex lá pra colar. Eu sei que o pessoal de Portugal deve estar rindo agora porque eu falei durex. É uma fita adesiva para colar um duct tape ali. Tipo aquele vídeo do cara colando a fita no tanque que tá vazando, ele vai e cola a fita. É tipo isso, né? E aí daqui a pouco, no meme isso não acontece, mas daqui a pouco abre um outro buraco e começa a vazar água dali. Então é o jogo de whack-a-mole que
tem políticos dos Estados Unidos que parecem estar felizes com isso funcionando. Aquele cara que deu entrevista na Kara Swisher essa semana falou, por enquanto vai ser o Whac-A-Mole mesmo. Poxa, que bonito, né? Que delícia. Ô, velho babão. Então, assim, gente, vocês querem proteger a privacidade da população? Criem uma lei de proteção de privacidade. Olha que interessante, né? Essa ideia. Assim, de novo, eu não tô falando que eu acho que GDPR e LGPD são perfeitas. Eu só tô dizendo assim, existem formas de você fazer isso da forma via canetada, digamos assim, que é mais eficaz do que você... Agora, qualquer app de um país que a gente não gosta, vão banir. Porque vai invadir a privacidade das pessoas. Tipo, só a gente pode invadir a privacidade das pessoas. No fundo é isso, né? O X, o Facebook, o Instagram, tudo bem. Agora, app chinês... Eu vi um vídeo de aquele mesmo cara que fez o vídeo daqueles dispositivos policiais lá, que você... eu gosto do canal dele e tudo mais, mas ele fez um vídeo se eu não me engano, foi do Red Note. Que tipo, olha aqui o que eu encontrei nesse app chinês. E aí basicamente o app não faz SSL pinning, que quem é developer tá ouvindo vai saber o que isso significa, não é tão importante. E é isso, baixa uns vídeos lá sem ser HTTPS. É isso, foi isso que ele achou no app. E ele fez um vídeo, meu Deus... Gente, o que você fez foi basicamente falar, olha, esse app é da China... e ele se conecta na internet. E isso é um problema, sabe? Porque China, que você sempre fala, né? Porque China. É a única explicação, assim. Qual é por que esse app é ruim? Porque China, sabe? Então só fala que você não quer nenhum app da China funcionando no seu país e bane tudo de uma vez, sabe? Ok, a China faz isso com muita coisa de fora. Então não seria espetacular imaginar uma coisa assim, mas admite que é isso. E aí o lance de controle de mentes eu já acho muito, assim, teórico. Então, porque, cara, o dia que você vê que tá colocando lá os negócios da propaganda chinesa comunista, aí você bane, mas sei lá, não é pra ter liberdade de expressão? Tipo, liberdade de expressão é só se for pra falar o que você concorda, sabe? Sei lá, eu acho muito esquisito esse comportamento. Esse finalzinho eu acho que é a chave, porque é o seguinte, né? Antes, o que estava mal explicado, que até os políticos compraram essa ideia, era que o TikTok era uma arma de informação, de propaganda chinesa em massa e que os jovens iam virar tudo comunista porque estavam usando TikTok. É que nem o que perguntou lá, o político, né? Se eu usar o TikTok com fone de ouvido, você consegue ler minhas ondas cerebrais? Pelo amor de Deus, né? Foi essa é uma das pessoas que assinou a lei, né? Então dá pra ver de onde que é dar errado. Ou talvez os jovens estão virando comunista porque eles entram na rede social dos Estados Unidos e são chamados de IT. Ou comparados com vômito. Foi o que eu falei, né? Quem sabe é isso. Quanto mais você se entrincheirar na direita extrema, não é porque todo mundo tá à sua esquerda porque é de esquerda. Mas enfim, né? Voltando ao assunto em questão aqui, né? O que foi uma coisa que até o Scott Galloway comentou nessa semana foi o seguinte, né? Que o TikTok, ao tentar se defender do banimento, ele provou o ponto do risco que ele oferece para essas pessoas que veem o TikTok como um risco. Que é o seguinte, né? Se você, aos pouquinhos, não é aos pouquinhos, se de alguma forma o seu algoritmo ele tiver um viés para um ponto de vista, as pessoas passarem a receber vídeos e mais vídeos a respeito daquele um ponto de vista, você de propósito ou sem querer está promovendo aquele ponto de vista. O TikTok, sendo uma empresa que está na China, que acaba sendo controlada de um jeito ou de outro pelo Partido Comunista Chinês, está sob o comando dele, logo o Partido Chinês pode mandar o TikTok apertar para lá para cá o algoritmo, e aí as mentes das pessoas todas vão ser inundadas com o viés do algoritmo que está em vigor ali. O problema é justamente esse que você comentou, né? Se fosse um risco de viés pro lado da agora situação, não seria problema nenhum. Porque aí você ia ter a mesma situação que tem hoje no Twitter, vai ter no Facebook, e no Instagram, e no Threads, e na True Social.
Então... O Chance compartilhou com a gente lá no 9to5 Mac. Não sei nem se eu podia estar falando aqui, mas enfim, ninguém fala português, o Felipe só que vai entender. Não conta pra eles que eu comentei aqui, Felipe. Mas ele mostrou um gráfico do engajamento da conta dele no Threads, antes e depois dele fazer alguns posts falando mal do Zuck, da Meta, do Threads. Cara, é bizarro. Eles punem quem fala mal deles. O que, que o Zuck interagiu com eles, né? Eles postaram deles. um negócio e o Zuck se defende, tipo, deu um quote Threads lá no coisa, se defendendo, e aí ele ficou doído, né? E aí foi nesse dia que ele foi lá e falou, esses caras aí... aperta o parafuso aqui, o que ok, a rede é dele, tudo bem, pode fazer, mas só pra ver que isso não é coisa da China, isso é coisa de algoritmo. E se você falar de WhatsApp no Instagram, por exemplo, o seu post ele é impulsionado, ele tem um alcance maior também, né? Por motivos equivalentes. O pessoal no TikTok, quando fala de Instagram, é sempre a rede vizinha. Nunca fala Instagram, porque eu acho que muitas vezes isso é mito, até certo ponto. Às vezes não, eu sei que tem casos assim, mas esse lance do pessoal ficar trocando letra por número, porque, meu Deus, a pessoa escreve assombração num comentário e troca o A por 4, porque, Sim. meu Deus, estou sendo censurado se eu falar assombração. E também eu não aguento mais vídeo de YouTube que não pode falar uma palavra que seja um pouquinho mais... Não pode falar morte no vídeo, que, meu Deus, né? Aí eu fico imaginando, se eu entendo a questão da monetização, aí eu até entendo, mas assim, tem gente que acha que vai ser banido o canal, se fosse por isso, a gente não tava mais aqui no YouTube, né? Porque as nossas lives aqui, a gente fala de terrorismo, morte, tudo que não pode falar, supostamente, e estamos aqui, né? Deixa eu renovar meu visto antes, só pra garantir, a gente volta a falar dessas coisas. Existe esse lado do algoritmo, que sim, ele tá ali pra te entreter. Acho que hoje é mais ou menos consenso de que o algoritmo ele não muda a tua opinião, ele reforça as suas crenças, mas ele não troca as suas crenças ainda. Tem esse lado. Mas, novembro agora na Romênia, o primeiro turno das eleições foi cancelado por causa do TikTok, porque tinha lá não sei quantas... Bem que é bom desses números, né? 60 mil contas, 100 mil contas, milhões de posts, né? E, inclusive, o TikTok tirou esse cluster, né, pró-Rússia do ar em função disso. Então, teve ali uma manipulação. Talvez aqui no Brasil a gente teria essa manipulação e não teve porque ali o Tribunal Eleitoral ficou em cima. Então, existe algo em cima do TikTok que a gente também não... que ele é instrumentalizado, não necessariamente pela China, nesse sentido, aí parece que foi mais uma coisa russa, mas ele acaba sendo um elemento. E como é que a gente lida com isso? Hoje é praticamente, o Rambo falou da proteção de dados, hoje é praticamente, entende-se como correto, cara, se você quer os dados dos meus, né, compatriotas aqui, você tem que ter os dados aqui, não pode estar lá, tem que estar aqui, que é a questão... É assim que o Cloudflare ganha dinheiro. Você tem que, entre aspas, localizar os dados para você não ter essa disputa. Por outro lado, na mesma época em que teve aquela que o Jack Ma desapareceu, foi a mesma época que o fundador e CEO do TikTok, que é ByteDance, mas vamos chamar o conjunto de TikTok, erroneamente. O Bundle ID do app ainda é Musical.ly. Ainda é o primeiro lá que foi comprado. E aí, o cara também saiu de cena. Ele saiu de cena mais bonitinho, né? Entra a galera do partido chinês lá num comitê organizando a coisa. 20 dias depois é vendido por uma empresa que ninguém sabe muito bem qual é. Ele vendeu toda a participação dele. Ele não é mais dono da ByteDance. Então tem alguma coisa aí. E você vai ver não é exatamente os objetivos, sei lá como é que a gente pode chamar, mas tem documentos que mostram que não é que o objetivo seja esse, não é isso, mas é aquele conjunto de intenções, né, bonitinhas. E tá lá dizendo, o conjunto de intenções do TikTok é espalhar, então como é que eu vou dizer isso? Não é a visão chinesa do mundo, e não tô dizendo que ele faça isso, mas tem lá se eu quisesse dizer, aqui você tá espalhando a visão comunista do mundo, poderia estar certo, porque é o que tá lá nas diretrizes do TikTok. Aquele jeito
rebuscado, né, de falar as coisas. Mas será que eles não tiveram que colocar isso no contrato social, porque senão o governo não aprovaria? Sim, tem um comitê, toda empresa tem um comitê lá do partido. Desde 2014 existe esse comitê lá dentro do TikTok. Assim, existem motivos técnicos pra coisa, mas também tem motivos técnicos pra você. Cara, você quer os meus dados? Tá aqui, ó. Vou localizar os dados e você não pode acessar. Embora... Que isso eles já supostamente já fazem, né? Embora a lei de cibersegurança, né, de proteção de dados da China diz... Cara, se eu pedir o dado, tem que me dar o dado. Não interessa se é daqui ou lá de fora. Tem que me mandar. Tem a assimetria no sentido de alguma... Tem gente que vai olhar pra isso e vai dizer que isso é ditadura e eu pessoalmente acho que é, né, ditadura. Por outro lado, a China ela é blindada. Talvez a China tenha entendido que esses elementos são importantes e falou, deixa eu fechar aqui, né, ninguém acessa. E aí você tem essa simetria que o TikTok funciona no mundo, mas as coisas do mundo não funcionam lá dentro, né? É confuso, né? De alguma maneira, a gente pode dizer, caramba, pô, né? É a liberdade de expressão, mas os caras estão ali banindo o TikTok, e o TikTok também censura determinados temas, né? Que são, digamos, contra o partido chinês, mas não é o TikTok que censura. O TikTok tá seguindo as regras da lei de lá, né? Os caras de lá, né? A justiça. Aí vai ter gente que vai falar, mas lá não tem justiça. Mas, enfim, né? O que seria a justiça de lá falou, ó, você tem que banir, né? E aí o cara vai lá e censura, bane as contas, sejam elas internacionais ou não, mas tem um quê de soberania nesse aspecto aí também. Então não é só nesse caso do TikTok, um mero discurso, né? É um interesse pelas coisas, talvez até pelo algoritmo. Muito provável que esse algoritmo não saia da China, seja ele bom ou ruim, eu acho que ele não sai, porque enquanto a gente tem os Estados Unidos consegue exercer uma pressão em cima dos outros países economicamente, se você não fechar comigo, eu vou taxar aqui o teu alumínio, taxar aí tua carne, taxar aí qualquer coisa. Taxar o teu Spotify. Vou fazer um negócio aí em cima de tu. A China não tá nem aí. Você vai fazer o quê? Você vai taxar o X? Cara, o X não funciona aqui, né? Você vai fazer o quê? Você vai me impedir aqui de fazer algumas coisas aí no teu país, mas... Não vou mais te vender chip. Mas o mais provável no longo... Vou invadir Taiwan, vou pegar os chip pra mim e acabou o chip pra você. Sabe quem que vai virar o peão de cabo de guerra, misturando dois jogos aqui? A Tesla. Porque você tem o Musk no governo de um lado, você tem as fábricas chinesas da Tesla do outro, ele querendo aumentar a venda. Assim, é tão óbvio o quão exposto esse negócio vai ficar. Mas isso meio que já foi tentado, tentado e com sucesso nos anos 80 com a questão, né, das fábricas de carros, né, alemães e japoneses. Ali o Reagan conseguiu costurar alguma coisa. Só que o ponto agora é que a China vai falar, e se vira aí, não. Ah, você vai ficar sem chip. Tá bom, mas daqui a 5 anos eu vou ter o chip. Vambora, vamos pra essa briga. Sei lá, o aspecto que mais pegou, eu acho, pra chegar nesse ponto do banimento, eu acho que não foi tanto questão de soberania. É claro que tudo contribui, mas acho que não foi questão de soberania, não foi questão de privacidade. Foi uma questão que eu vou chamar aqui de a questão cartinha de Yu-Gi-Oh! Que eu não sei se vocês se lembram, mas teve um pânico satânico no Brasil com relação à cartinha de Yu-Gi-Oh! Que tem até um vídeo clássico do programa do Gilberto Barros, acho que foi uma coisa assim, gritando, xingando, porque está dominando a mente dos jovens, essas cartinhas demoníacas, não sei o quê. E é um fenômeno geracional que acontece, que é assim, tem uma coisa muito legal e que parece boba, que os jovens gostam e os véi não entendem, e parece uma coisa muito inocente e que os jovens gostam muito daquilo, então tem que ter alguma coisa errada nisso. E eu acho que o TikTok, ele pega muito isso, porque você vê muitas pessoas, a própria Bia, lá do área de trabalho, inclusive beijo pra Bia, amo a Bia, mas a Bia tem um preconceito violento com o TikTok. Toda vez que fala do TikTok, é como se fosse cocaína, assim. E assim, pro cérebro de algumas pessoas, eu acho até que pode chegar perto. Mas assim,
eu acho que as pessoas que... Até no próprio Upgrade, essa semana também, eu fiquei... Deu até vontade de mandar uma mensagem chamando o Mike de hipócrita, né? Porque... Não, eu não acho... Eu acho que o TikTok não faz bem, faz mal, é ruim, não sei o quê. Mas pra postar os vídeos do podcast deles pra conseguir mais ouvinte, tá valendo, né? Aí pode. Então, assim, eu acho que existe essa coisa de... os jovens estão gostando muito disso aqui e parece um negócio muito bobinho, muito inocente. Então tem alguma coisa por trás disso muito errada. E eu não tô nem dizendo aqui que não tem, pode ser que tenha. Mas se tiver, você tem que mostrar que tem e aí você trabalha em cima daquilo. Mas não em cima do... Ai, não gosto, não sei, demônio... Bunny. Então, por isso que eu chamei de efeito cartinha Yu-Gi-Oh! Quem não ficou sabendo desse pânico satânico? Não é o pânico satânico lá dos anos 80 nos Estados Unidos, anos 90 no Brasil. É pânico satânico um pouco mais recente, que é tipo... E rolou isso, lance de jogos violentos. Rola a cada 10 anos, mais ou menos, tem um pânico satânico envolvendo jogos violentos que... Metal, música do capeta. Bem que o pessoal canta sobre o capeta, isso não ajuda, mas ainda assim não... Mas eu acho que cartinha de Yu-Gi-Oh! É a melhor comparação, porque é uma coisa inocente, bobinha e que virou uma febre mesmo, o pessoal gostava muito disso. Aí proibiram nas escolas, porque, sabe, assim, e aí vira... E eu acho que tem muito disso. Olha a idade do pessoal que faz essas leis, assim, tipo, nada contra pessoas velhas, tenho até amigos que são, literalmente. Assim, eu amo pessoas mais velhas, principalmente mais experientes, que me ensinam muitas coisas, adoro conversar com pessoas idosas, mas quando o assunto é legislar sobre tecnologia, essa galera não é muito qualificada pra isso. Não. Muito bem, vamos falar de coisa boa? Quer dizer, talvez, não sei, vocês que vão me dizer. Teve evento da Samsung, e aí? Teve celular novo ou é tudo igual? Sim. Mas é melhor ou não tão melhor assim do que do ano passado? Assim, eu acho que muito das críticas que a gente está escutando em relação ao iPhone e à Apple há anos é o que a gente vai escutar também sobre esses telefones da Samsung, porque foi a linha do S25, tem o S25 normal, tem o Plus também, etc. Eles são bem parecidos esteticamente com o modelo anterior. Eles fizeram uma coisa que, na câmera, ela é um botãozinho saltado agora, que eu achei super bonito, mas pouquíssimo prático, que vai juntar de poeira ali embaixo, enroscar no fio da calça, do bolso que tá solto. Mas eu achei bonita o exercício criativo designístico do telefone. Então por fora mudou pouco, titânio, porque afinal gostamos muito de titânio. Né? Exato. Mas... E por dentro também, a parte toda, eles estão com o Snapdragon novo feito para eles, de 3 nanômetros, arquitetura lá do processo de fabricação. Falaram muito sobre IA, tem coisas interessantes de sistema, eles estão muito próximos do Google. É muito engraçado, é curioso, não é engraçado, curioso ver o blá. Nós acreditamos muito em colaboração. Tanto o Google quanto a Samsung falando isso, você pensando, não, vocês precisam um do outro, porque se não precisar, vocês estão se pegando de tapa, assim como sempre foi com tudo. Que nem a Apple com o OpenAI. Exatamente. Perfeita comparação. Então, aliás, a Jonas Stern entrevistou o diretor de tecnologia da OpenAI hoje, que a gente tá gravando, que tá rolando o evento lá em Davos, e aí ela falou, vocês estão em todo lugar, né? Vocês estão em parceria com a Microsoft, com a Apple. Ele falou, tamo mesmo. Manda mais que tá pouco. Então, né? A parte prática de recursos de IA que eu achei interessante, né? Eles não caíram na armadilha de substituir a assistente virtual pelo LLM, que foi uma coisa que o Google fez com... Uma coisa é o Google Assistente, outra coisa é o Gemini. Você fala, Gemini, liga um alarme pra mim. Ele não faz. Agora o ChatGPT faz, inclusive, mas o Gemini não faz. Faz mais ou menos. Né? Ele liga. Ele só não te avisa que ligou e te avisa depois que deu o alarme. Depois ligou, depois de passar... Enfim, eles têm uma mistura... É tipo o que a Apple fez com o lance da Siri, se vai fazer local, se não vai, se manda pra nuvem, assim. Você faz o pedido. O pedido é processado e parece que o sistema escolhe se vai mandar para Bixby para criar um lembrete ou se vai mandar para o Gemini para fazer outra coisa ou se é uma mistura dos dois. Então eles mostraram lá, por exemplo, assim, né? Acha para mim, por favor, receitas de alta proteína e adiciona nas minhas notas. O que acontece ali por dentro do sistema?
vai, faz a busca, encontra as receitas e joga nas notas do Samsung Notes. Então, é uma integração maior entre o Gemini com as coisas específicas nativas da versão da Samsung, do Android lá, One, UI 7, etc. Isso eu achei interessante. E uma outra também é o seguinte... é uma coisa que o Apple Intelligence não tem, né? Porque pois é. Ele até faz ali a continuidade da conversa quando você tá na Carangueja ou no ChatGPT, mas não mistura os dois. O que é compreensível do ponto de vista de privacidade e tudo mais, mas se eu quiser, deixa, né? Aí, supostamente, com a nova Carangueja que vai vir aí no 18.4, vai fazer mais essa costura, mas eu acho que o ChatGPT ainda vai ficar de fora. Você usa um ou outro. Sim, então, e uma outra coisa interessante também, isso é uma coisa que vai chegar na funcionalidade Gemini Live, que é aquela que você fala por voz, interage por voz natural mesmo, você fala, a Gemini responde e vocês conversam, que é contextual e multimodal. É o seguinte, você vai estar lá, mostrar um exemplo no evento, né? Tá o álbum de fotos, a engenheira do Google, inclusive, que foi apresentar esse recurso lá, vai chegar primeiro nos Galaxy, depois Gemini geral, abriu a foto, joga pro Gemini Live, ou você vai estar no meio de uma conversa, né, com o modelo ali por texto, joga pro Gemini Live, ele vai pegar a partir dali e vai seguir a conversa, vai entender todo o contexto, vai empacotar isso para você só seguir a interação. Então ela falou assim, pega essa foto aqui do meu cachorro, como é que dá para melhorar? Fala de horizonte, ponto de fuga, etc, saturação, brilho, vai ficar mais além do que só, entre aspas, a voz. Isso eu achei bem legal. E um recurso que eles mostraram que é interessante também é o seguinte, tava lá com um texto aberto na interface, apareceu um menuzinho lateral e um deles era um AI Select. Eles explicaram o seguinte, você vai tocar nesse botão, ele vai entender o contexto do que está na tela. Se for um texto, ele vai sugerir bullet point, gráfico, resume, expande, melhora, piora, sei lá, né? As opções que a gente tem, as pré-assadas de mexer em texto. Se for uma imagem, as opções mudam e são adaptadas para a imagem. Então você tratar a imagem, faz aqui um emoji de cachorro com base nessa imagem aqui, né? Tipo o Playgrounds lá do negócio da Apple. Deram um exemplo de um cachorro, ficou bonitinho. Vamos ver na prática como é que vai ser, né? E eles falaram também que vão adotar para a geração de imagens aquele padrão C2PA lá, que a gente até conversou aqui, de marca d'água, nos metadados, para sinalizar que o negócio foi feito por IA. Falaram sem explicar, não entendi como. Vamos também respeito à criação, propriedade intelectual, não sei. Jogaram uma salada de palavras ali e depois falaram de metadados e para identificar quando é gerado por IA, o que eu achei interessante. O negócio de metadados vale mencionar novamente que não serve pra muita coisa, né? Tirou um print, pronto, né? Tá ali no seu device, vai aparecer, ok, tá ali né, compartilhou com outra pessoa via, né, mensagem lá, RCS ou iMessage, qualquer coisa, vai ficar o metadado. Agora, postou numa rede social, a rede social vai ter que ler o metadado e botar lá, e se você quiser tirar o metadado é fácil, né? Então, é uma iniciativa, é o mínimo, e estão fazendo o mínimo, assim como a Apple tá fazendo, assim como todo mundo tá fazendo o mínimo, né? É bom que estejam fazendo, mas não resolve nada. Eles têm um proto-personal cloud compute, é uma coisa bem... sei lá, é um pouco menos aprofundado, eles pelo menos deram menos detalhes específicos sobre a parte de segurança, privacidade, etc, exceto que as conversas que forem para a nuvem, os dados são deletados depois de um tempo. Também é uma coisa que não ficou tão específica assim, mas que eles estão chamando de... Eu tô ganhando tempo aqui, esse aqui eu anotei, qualquer desculpa, tá? É o Personal Data Engine. Então é uma coisa que vai rodar local ali o modelo para personalizar de acordo com onde você esteve, as suas fotos, as notas, contatos, conversas, etc. Mas se precisar empacota, manda pra nuvem, interage com o LLM e deleta. Essa é a promessa. Tá aí um termo que a Apple não usaria, né? Porque, como é importante o marketing, né? Porque eu ouço Personal Data Engine... Dá um faniquito, um miniquito, assim. Tipo, é uma máquina que vai mastigar meus dados pessoais, sei lá. Não parece legal, né? O negócio da Apple é básica, eu tenho certeza que é basicamente a mesma coisa. Mas o nome faz diferença. Exatamente. Então, esse é o pacote de coisas de IA que eles deram ali pro dispositivo. Eu não entendi, você falou aí do IA, mas eu ainda tô perdido nos aparelhos. Então significa que esse ano a gente vai ter um iPhone Slim, é isso? É isso que eu tiro da conclusão? Depois do evento, eles anunciaram o Galaxy, chama Galaxy Edge, que eu achei o nome muito bom, inclusive. Que é um aparelho fininho e tal, mas tem pouco teve um Galaxy detalhe. Edge antes?
O nome me parece muito Tem o familiar. Motorola Edge. Ah, talvez eu esteja confundindo com esse. Que acho que era até Moto Edge, talvez. Não vou pesquisar porque eu não ficar bravo. Mas já teve o que era o Edge da Motorola. Eu acho que tinha também um Edge da Samsung, que tinha na lateral, que a tela era curva nas laterais, e você podia mexer nas laterais. Acho que tinha. Você está certo, Coca, eu pesquisei. 2016, é isso mesmo. S7 2016, Edge. Que a tela envelopava um pouquinho das laterais. Isso. Exatamente isso. Tá vendo, ó, Marcos, você não pesquisou, daí eu fui pesquisar, daí nós dois pesquisamos. Aí, Olha tá só vendo que coisa. Pro E desespero o do Coca lembrava. Pois é, claro, mas dessa pesquisada veio um nome bonito. Envelopava. Olha aí, outra... Tá vendo só? A autoridade transbordando aí, ó. Exatamente, era estacionário. Então é uma coisa que tava... Então, esse foi de aparelho hardware mesmo, pouquíssimas novidades, software apoiado em IA, mas gostei teoricamente, vamos ver como é que vai funcionar, asteriscos, etc. Mas aplicações, que é o que eu falo, que é o que vai mostrar utilidade, o negócio funcionar sem ficar... Eles falam muito de IA, mas na prática, entregou um benefício proativo sem errar? Ou então integrou no sistema de um jeito que você vai usar sem ter que ficar martelando que é IA, porque tem que ter... Ok, né? Mas tirando a parte do... Aí eles apresentaram, sei lá, o evento durou 1h e pouquinho. Foi 40 minutos do telefone e depois 20 minutos de coisas que eu achei super interessantes. Que essas, na verdade, depois de 15 minutos falando disso, eu queria trazer aqui pra gente conversar. E uma foi uma proposta também, com muito saleiro de IA jogado por cima, pra fazer... todos os produtos funcionarem de um jeito agrupado para coletar os dados e tratar os dados de saúde, e isso tudo ser usado para ter uma assistência de saúde global em cima dos seus dados, com recomendações sobre os seus hábitos. Então vai desde, fala assim, índice de antioxidantes com base no que você comeu, até, sei lá, se o seu sono tá em dia, eles têm um índice chama Readiness Score, né? O índice de descansabilidade que tá quando você acorda, e isso com base em outras informações também. Falaram que saúde mental vai entrar nisso em breve e que eles vão começar a fazer o seguinte, né? Pra quem tá no ecossistema da Samsung, tem lá os SmartThings, a casa inteira patrocinada pela Samsung, vai otimizar o seu sono. O que significa, automaticamente, pega a sua temperatura, ajusta o ar-condicionado, mexe na iluminação do ambiente, desliga a TV se você já dormiu. Então, é quase uma coisa de agência. Esse eu vi um termo aqui, esse eu sou obrigado, assim, tudo eu achei bacana, mas eu sou obrigado a cutucar, você chamar um negócio de Optimize Sleep Environment. Vamos otimizar, né, o seu ambiente pro sono, que é desligar a luz, botar o ar no frio e apagar a TV. É isso. É o que eu faço todo dia de noite. Eu aperto um botão no home ali e ele faz isso. Então assim, você não vai precisar fazer. Olha só que beleza, né? Só falta ter um motorzinho que coloque o edredom por cima de você e vá tirando o edredom. Mas eu não preciso fazer. A automação faz isso pra mim, justamente, né? Que eu imagino que é o que vai acontecer aqui, né? Porque, assim, fine tune air temperature. Frio. Pra dormir é frio. Não tem fine tune. Fine tune é frio. Eu acho maravilhoso, mas... Porém... Toda vez que eu durmo vendo televisão, e aí alguém vem desligar a televisão, a pessoa me acorda. Daí não adiantou nada, né? Não, vou desligar a TV pra você dormir. Me acordou aqui. Daí tem até uma técnica, e aí que eu uso pra não acordar a pessoa, que eu vou baixando o volume devagarinho, e aí eu desligo. Porque eu acho que você tem um barulho e você para, né? A pessoa assusta. É um susto negativo, é um susto com silêncio. Eu sempre desligo a TV também em pausas de diálogo, porque eu tenho medo... A Lari dormiu, por exemplo. A TV ficou ligada. Se eu desligar a TV no meio de uma frase, a impressão que eu tenho é que ela vai acordar. Não vai, dorme super pesado. Mas eu prefiro desligar entre um vácuo de uma conversa pra ser menos brusca a mudança de ambiente. Aliás, não sei se a gente mencionou aqui, mas aquela... Sabe a lanterna do Apple Watch, que tem uma lanterna vermelha? Essa lanterna é pra você não acordar pessoas. Eu uso ela, geralmente, sabe quando eu uso? Na quarta-feira, depois da gravação. A Rafa já tá dormindo, daí eu ligo essa lanterna vermelha pra entrar, pra não acordar, porque realmente perturba menos o sono. E eu digo que eu acho maravilhoso, mas... Por quê? Eu acho a respiração uma coisa maravilhosa, né? A primeira coisa que a gente faz aqui e também a última delas. Só que a vida de alguém mudou por causa do aplicativo de respiração do Apple Watch. Você vê alguém
tecendo Coca. elogios. Caraca, não, você tem que ver como é que era a minha vida antes. Então, me parece, você falou do saleiro. Olha, por causa do oxímetro não, Coca, mas assim, eu vou te dizer daqui acho que mais uns 20 dias, porque eu liguei a detecção de apneia do sono no Apple Watch. Aí se ele detectar a apneia do sono, talvez mude a minha vida. Eu acho que o Coca tá falando do exercício de respiração. E aquelas notificações. Tá, desculpa. E aquelas notificações, você precisa levantar. Cala a boca, cara, eu tô aqui. Fiquei concentrado. Quando eu tava na vibe de fechar as 3 argolas todos os dias que eu fiz por anos até pegar Covid, eu falei, tá bom, gente. Ele dava alerta, eu levantava. A notificação de levantar, ela serve pra detectar hiperatividade, sabia? Porque eu não recebo essa notificação, porque eu não fico sentado tempo suficiente, porque eu tô sempre balançando, levantando. Eu tenho a standing desk pra isso, né? Então, eu não consigo ficar 1 hora sentado. Aí, e o mais engraçado é assim, é tão útil, porque às vezes acontece assim, esse final de semana aconteceu, tava, assim, estirado no sofá, preguiçosaço assistindo TV, e daqui a pouco vem a notificação, parabéns, você ganhou mais 1 hora no seu tempo de ficar em pé. Oi? Como assim? Eu tô deitado no sofá. Mas o lance de respirar, as pessoas, eu acho que elas entram, e eu não quero falar isso de um jeito pejorativo ou que passe julgamento, mas elas sempre tem alguma coisa assim que a pessoa é sugada por esse lance de mindfulness, seja o diário que pintou no iOS, seja o negócio da respiração. Pode pegar todo mundo não, estou generalizando para passar o ponto aqui. Mas as histórias são sempre muito parecidas. Eu baixei um aplicativo que tinha um negocinho ali, e não é que eu gostei, hoje em dia eu faço... E engata. Para algumas pessoas não engata, óbvio. Mas eu tenho certeza que pessoas que escutam aqui o ADT entraram no mundo do mindfulness porque o relógio falava, escuta, respira. Eu tava falando sobre o negócio do oxímetro porque eu tinha entendido errado o comentário do Coca. Porém, eu uso o negócio de respiração do Apple Watch. Porque eu tenho ansiedade e às vezes... o interessante é que ele percebe quando você tá... Por causa dos batimentos e do que você tá fazendo. Às vezes, não quer dar uma respirada? E aí, pois eu tô um pouquinho acelerado aqui, deixa eu parar um pouquinho. Eu não sou nada desse negócio de mindfulness. Para mim, tá? Não me crucifiquem. Nunca funcionou, eu acho, sei lá, meio esquisito, não funciona. Negócio de pense numa coisa boa que você... não é pra mim. Mas negócio de respirar funciona, porque é físico, né? Você para, respira mais devagar e isso ajuda a regular ali um pouco a ansiedade. Eu acho que tem um ponto de corte que é tipo assim, você vai morrer. Caraca, o coração, você vai morrer. Aí não, deixa eu ir pro hospital. Coisas muito graves, eu acho que a gente acata. Não, você tem apneia. Caraca, eu vou morrer dormindo. Não, vou tratar aqui a apneia. Acho que existe um ponto de corte ali que é o vou morrer ou qualquer coisa assim. E qualquer coisa abaixo desse vou morrer, a gente acha fofinho. É legal, bacana. Eu vou fazer uma vez ou outra. Eventualmente vão ter pessoas que vão entrar ali na rotina. Mas eu sinto... É que nem aquela coisa de luz amarela. Tem muita gente que usa luz amarela, mas vamos combinar que não colou, porque se colasse viria padrão em todo o sistema. Não, aqui luz amarela, sempre. A questão do carro, por exemplo, dos pontinhos para quem sofre enjoo, eu achei mó legal. Então tem coisas que colam e coisas que... Eu acho legal, Saúde, eu acho que tem uma coisa aí, mas eu acho que eles pegaram emprestado aquele saleiro de ar. Não, vamos pegar aqui agora o saleiro de saúde e vamos jogar aqui e vamos... Quem dera existisse um saleiro de saúde, né? Que eu quero. Tá doente, joga esse... Saleiro. Agora, você falou de, só vai se for pra morrer, né? O Marcos aqui tem um exemplo, não é que era pra morrer, mas assim, né? Teve ali a não foi dessa vez, pessoal. Não foi dessa vez, podem ficar tristes. Mas ainda tem. O Carlos comentou aqui, né? Eu não sei, Carlos, se não for pra falar, depois você avisa, a gente corta na edição. Mas ele falou que procurou um médico do sono por causa do Apple Watch. E aí ele falou, resultado, eu ia morrer e não sabia. Falou que durante a polissonografia ele teve 92 apneias durante pouco menos de 8 horas de sono. Me parece bastante. E o Carlos vai render elogios pro Apple Watch a vida inteira. E nós também, porque salvou a vida do Carlos.
Sem sombra Agora, de dúvida. um comentário à parte, e aí o Carlos pode depois me contar aqui, mas eu tava comentando com o Rafa esses dias aqui. Se esse negócio de descobrir alguma coisa do meu sono, eu vou ter que fazer esse exame aí. E eu tenho pra mim que quem faz esse exame vai sempre dar o resultado lá que a pessoa não dorme nada, porque eu não vou conseguir dormir 1 minuto cheio de fio e coisa grudada, pendurada. Não dá. Você fez o holter, não fez? Fiz. Como é que foi? Pra desconfortável. Mas não dormi muito bem, não. Putz, eu lembro assim, eu fiz depois que eu tive a fibrilação atrial, umas 3 vezes no processo de acompanhamento, e é muito curioso, porque eu não tendo a me mexer muito durante a noite, mas eu tô vivo, eu me mexo um pouco. Cara, nas 3 vezes que eu fiz, por medo de desconectar ali, eu acordei na mesma posição exata que eu dormi, e eu não lembro de ter sido, sim, complicado pra dormir. Eu acho que não, talvez a polissonografia tenha... É mais eletrodos e não fica tudo no seu corpo, porque o holter é autocontido. São eletrodos que estão conectados em você e conectados em outra máquina lá. Mas acho que o modelo tá prevendo essa correção também, né? Provavelmente. Então, se o basal de todo mundo é dormir pior, esse é o normal, né? Me deixa uma semana dormindo no negócio lá, que daí eu vou estar tão esgotado nos últimos dias que eu vou dormir, mas no primeiro dia não. Mas de modo geral, acho que assim, essa parte eles chamaram de end-to-end healthcare também tem um verniz aí, mas eu gosto muito dessa ideia de você ter os dispositivos todos combinando os dados para isso tudo ser mastigado. Essa é uma promessa que todo evento a gente escuta há uns 3 anos. Né? Eu tenho certeza que eu já falei sobre isso aqui, porque o Google fez um evento falando sobre isso, a Samsung ano passado no evento Unpacked falou a mesma coisa, né? Mas se agora for, ótimo, eu gosto muito dessa ideia, e especificamente também, assim, a parte de você ter dicas que você pode colocar em prática naquele dia específico, porque a sua leitura daquele dia específico tá daquele jeito. Eles falam de coisas actionable, que seja... Não sei, não vou nem tentar dar exemplos aqui, mas coisas que vão ajudar. E eu empacoto isso tudo também com usar esses dados para melhorar o seu tipo de treino, de exercício, seja uma corrida, seja uma academia, seja você sair do sedentarismo e começar a fazer alguma coisa, promover uma caminhada, te ajudar na caminhada, o seu pace está começando, pode ser... Então acho que isso pode ser muito, muito, muito legal. Eu espero que mais iniciativas assim pintem. Do lado da Apple, ela tem essa... Não sei, se resguardo maior a fazer esse tipo de coisa. Ela lança, tá aqui o termômetro que não é termômetro. Tá aqui essas coisas para não ter que passar por regulação, etc. Só orientações, como diria o Sanduíche Ishi. Mas eu espero que cada vez mais o mercado aponte para isso, né? Tem o lance de que os AirPods vão passar a ter mais coisa de saúde também. Então... Tomara que esse seja um caminho que isso vai tomar, porque até os penteiros que são mais céticos do jeito só pra pentelhar mesmo de IA vão começar a ver benefício nisso aí, porque entrega mesmo, de verdade. Né? Eu gosto muito disso. Follow-up em tempo real sobre polissonografia. O Carlos falou que precisou de ajuda de um remedinho pra dormir lá, que o pessoal da clínica forneceu pra ele. Aí eu já fico me perguntando, mas o remedinho não muda como você dorme? Né? Sei lá, eu ia tentar ao máximo sem, mas, né? E o Claudio Sartal falou que fez o exame também, que foi um pesadelo, que tinha até tubo no nariz, ficava parecendo lá o Wolverine quando tá no laboratório como arma X, então... que tem o BiPAP, o CPAP... É complicado. Pois é. Né? Agora, uma outra coisa para finalizar do evento também, e é de integração de dispositivos, a Samsung que tem todo o ecossistema dela de SmartThings, etc., e mostraram, eu tinha certeza que o Rambo ia gostar, eu vi que chamou a atenção dele na pauta aqui, né? Umas funcionalidades de pet care. Então você deixou o seu cachorro ali sozinho em casa, as câmeras identificam a atividade do cachorro pra poder te passar, tipo, um relatório de como é que tá, o que tá acontecendo. Aí teve uma piadinha que eu achei que bateu e caiu, né? Ele tá muito solitário, você liga o aspirador, rumba pra ele poder brincar um pouquinho. Falei, tá, né? Mas tem a parte de, se precisar pedir ajuda, é parceria, vai começar com os Estados Unidos, mas você já usar isso tudo pra entrar em contato com o veterinário e melhorar e agilizar a passagem de informações, eu achei bem interessante. Deixa eu lacrar aqui, mas assim, se você precisa deixar o animalzinho sozinho a ponto de você ter que ter monitoramento e contato veterinário, não é pra deixar o cachorro sozinho a esse ponto, né, gente? É pra deixar umas horinhas ali e tal. Se for ficar o dia inteiro fora ou ficar
dias fora de casa, deixa num lugar que vai cuidar dele pra você, com pessoas, né, de confiança, porque, sei lá, vou deixar o cachorro ali, tem um negocinho de IA ali monitorando, tá tudo bem. Eu vejo por uma amiga da Lari, que a gente sai bastante aqui, e o roteiro é sempre parecido, assim. Senta no restaurante, ela pega o telefone, minhas belezinhas aqui. Aí mostra dos cachorros sentados ali do lado da porta. Acho que é a mesma coisa aqui. Aqui também, a gente sai, tem a câmerazinha ali, que é HomeKit, e vamos ver se tá tudo bem lá com o Yoshi, se ele não roeu nada, tá de boa. Agora, esse negócio aí, com o Yoshi, seria muito engraçado. Seria só, tá dormindo, tomou água. Não se moveu. Tá dormindo, tomou água, sujou o tapetinho, tá dormindo. Eu acho que o Mendes, ele conseguiu captar o que eu tava pensando, porque eu achei essa coisa do pet care mais interessante do que os de saúde. Por quê? Porque acho que a saúde, a gente já ouve falar sobre isso há muito tempo e não teve mudanças significativas. Ainda é uma promessa. O pet care é, entre aspas, a primeira vez que a gente tá ouvindo. E é interessante ver a Samsung expandindo o seu leque, né? Expandindo o seu alcance, pegando a vida das pessoas, o que as pessoas fazem e ampliando. Pô, legal, se os caras tem pet, pô, vamos fazer um negócio pro pet. Isso eu acho mó legal. Vamos ver como é que funciona e tudo mais. Agora, se todo ano ela falar de pet care, e a coisa não acontecer, acho que enjoa, né? E é um pouco dessa sensação que eu tô com o mindfulness, né? Da saúde hoje em dia, né? Não ajudou muitas pessoas, mas eu nunca tive, sei lá, num bar e a galera falando, pô, não, peraí, vou fazer aqui, tenho que ir pra casa, que eu tenho que fazer aqui minha sequência de exercícios do Apple Fitness Plus, whatever. Colou, mas não foi. E é interessante mesmo, como você mencionou, não é algo muito explorado. E eu já parei pra pensar com relação ao ecossistema da Apple, assim, de tipo, tem pouca coisa pra pet, né? Detecta ali nas fotos e mais recentemente até reconhece diferentes pets, o que é bacana. Mas, sei lá, não tem assim, sabe? Podia muito bem ter um exercício no Apple Watch que é passear o cachorro. Porque não deixa de ser um exercício e é diferente de uma caminhada e de uma corrida comum, assim. Tem diferenças. Tem agachamento até, que você faz. Tipo de acompanhamento. Tem agachamento. Levantamento de peso, às vezes, quando tem que carregar o bicho. E aí, sei lá, um acompanhamento da saúde do pet ali, sei lá, às vezes leva no veterinário, daí tem receita de medicamento, ou então tem ração que muda a quantidade, acompanhamento de peso, enfim. Eu tenho certeza que tem milhões de apps pra isso. É que o Tim Cook não tem cachorro, se eu tivesse, certeza. Eu pensei exatamente isso. Eu fiquei pensando, qual executivo do alto escalão da Apple que tem cachorro? Acho que nenhum. Pelo menos, não. Se tem, eles não divulgam isso. Gasta tudo em carro, tá nisso. Um dos motivos de eu colocar iluminação automática, exatamente por causa de cachorro. Pro cachorro passar de noite e acender os negocinhos. Ajuda também seres humanos, óbvio, fica mais confortável. Mas ser humano, né, vai ali esbarrando, né, quebra no dedinho do pé, tá tudo certo. Cachorro não pode fazer isso. Sabe, acho que tem um mercado aí, mas tem que acontecer, né? Não pode ficar sempre só na promessa, né? Como muitas das vezes é a questão de saúde, que fica aquela coisa... A gente quer forçar isso aqui goela abaixo de vocês e na prática a galera não usa. E de última coisa que eles anunciaram que eu achei interessante foi um mapeamento, tudo também, ecossistemas, SmartThings, etc. Mas mapeamento de consumo de energia para otimizar, você acompanhar e melhorar. Eu sei que existem plataformas terceiras que fazem isso, mas uma coisa já sair da caixa fazendo isso, eu acho que já seria bem interessante do lado de cá também. E eu curti. Boa. Muito bem, vamos pro nosso Alô ADT. Você vai lá em gigahertz.fm/feedback e você pode deixar tanto comentários sobre os assuntos passados ou deste episódio, ou então suas perguntas, suas dúvidas. Só não tanto o suporte técnico, que, né, vocês já sabem, daí tem aí o Google, tem o site da Apple. Mas o Givago mandou uma pergunta diferente. Ele perguntou o seguinte: qual o nome da série que o Marcos está assistindo e onde tem? E aí, Marcos?
Eu desconfio que ele tenha perguntado o que eu falei que eu tava vendo ER, né? E nunca sai direito ER. Era ER. O plantão médico que passava na Globo de madrugada, sei lá que passava, que eu nunca vi na Globo. Era essa que eu tava vendo. Série das antigas, né? Sobre, bom, a sala de emergência do hospital lá de Chicago. E a gente viu aqui em casa em tempo recorde, 15, 16 temporadas em 6 meses, sei lá. E tem no Max. Então dá pra ver tudo por lá. E é interessante porque a gente terminou de ver e estreou agora em janeiro o que era pra ter sido uma continuação do ER, do Plantão Médico, mas eles não conseguiram a autorização do Michael Crichton, que inventou a série. Que, por sinal, que loucura, esse é o mesmo cara que fez Jurassic Park. E os dois são da junção dele com o Spielberg. O Plantão Médico foi produzida e o começo teve muito envolvimento do Spielberg, criada pelo Michael Crichton. Ele morreu, durante a última temporada ele morreu. Não tava mais muito envolvido, né? Mas agora estreou no Max uma série chamada The Pit, que ela tá servindo, até no Trivia eu tava lendo, é a sucessora espiritual do ER, porque eles não conseguiram os direitos. Então tem um dos atores ele fazia o Carter na série de ER, é o Noah Wyle, que até fez o Steve Jobs naquele filme lá do Piratas do Vale do Silício lá, e ele tá nessa série agora, mas ER é mais legal, essa aí não sei, a gente já viu uns 3 episódios, é semana após semana, estreou com 2 episódios, teve o terceiro, parece uma banda cover. Fala, putz, eu entendi a intenção, mas ela é escrita pelo John Wells, que é o cara que escreveu um monte de episódios e dirigiu também de ER, ele fez The West Wing também, pelo Scott Gemmell também, que é o roteirista de um monte de episódio de ER, fez também, mas não sei, pode ser um começo. Ela tem a pegada de 24 horas, então cada episódio é 1 hora do plantão. Então, e é uma coisa universal. A Lari, quando a gente começou a sair, ela falou disso. Todo plantão médico começa às 7 da noite, termina às 7 da manhã, ou das 7 da manhã às 7 da noite. Em qualquer lugar. É universal isso, interessante, né? Então, o primeiro episódio dessa The Pitch começa às 7 da manhã e vai evoluindo, né, de hora em hora, conforme cada hora do episódio vai passando. Mas ainda não pegou a gente, não. Mas, voltando à pergunta original, era ER Plantão Médico, tem no Max. Eu fiquei com uma curiosidade desde que você começou a falar que estavam assistindo ER, que assim, você está assistindo ER com uma médica, com a Lari, que é médica. Ela, obviamente ela gosta porque ela assistiu trocentas temporadas e tal, mas assim, não tem um monte de coisa que ela olha e fala, putz, mas isso aí, nada a ver isso aí. Olha, até que não. No começo, assim, restrições orçamentárias, né? O saco de sangue é uma groselha horrível. Isso, e aí tem, sei lá, aí mostra a pessoa ligada num monte de máquina, a máquina tá desligada, e ela fala, ó, tá desligada, lá não tá acesa a luz, é óbvio que não tá fazendo um respirador pra respirar a pessoa, então o que tá lá do coração da pessoa não condiz. Isso acontece, mas mesmo assim é bastante infrequente. Ou é pouco frequente pra ter que fazer um cálculo mental menor pra entender o que eu tô falando. Então, rolou bem, assim. Ela não teve tantos problemas, assim, de... E tem uma pegadinha... É muito curioso ver uma série que durou tanto tempo. Porque ela pegou, sei lá, as últimas temporadas foi quando tinha estreado Grey's Anatomy. E, cara, a série passou por uma mudança de personalidade gigantesca, de botar um monte de molecada... umas músicas, assim, pra jovens. Falar, cara, dá pra ver a reunião de executivos. E, assim... Estamos perdendo audiência porque o público de TV está mais jovem, está mais ligado em Grey's Anatomy. Beleza, bota não sei o que, fazendo um casinho com não sei quem, bota um pessoal mais jovem aí, bota música, não sei o que lá. Então, isso me pegou um pouco no fim, assim. Sabe quem fez isso que irritou muito o público e irritou eu e o Rafa muito? O MasterChef Brasil. Porque... Na temporada mais recente, a mais recente foi de confeitaria, que foi diferente, foi especial. Mas na anterior, porque já faz tempo que o programa vem perdendo audiência, não tem mais a mesma audiência que tinha e tudo mais. Mas tem um público fiel que assiste e gosta, tipo a gente aqui. A gente assiste e gosta, por mim podia continuar o programa do jeito que é pra sempre, tá bom. É assim, eu gosto e ok, é o formatinho. Aí inventaram de todo episódio trazer um influencer. Aí, obviamente que a gente nunca ouviu falar. Teve uma influencer que foi que a gente conhecia, que a gente gosta. Que aí a gente nem gosta por ser influencer, porque é uma pessoa divertida, bacana. Aí... sei lá, e um pessoal, não é tipo, uma pessoa que tem um canal de culinária no YouTube. Não, influencer de moda, sei lá, de qualquer coisa. E o povo detestou. Tipo, eles conseguiram alienar a audiência que já tinha e não atraiu audiência nova nenhuma. Porque, sei lá, o influencer lá, o episódio que o influencer participou, talvez os fãs daquele influencer assistiram o pedacinho do episódio onde ele participou e só.
no máximo, se muito, num shorts no YouTube que o influencer postou e não no canal do MasterChef, muito menos na TV aberta. E aí, cara, sei lá, na metade da temporada, assim, acabou esse negócio, porque provavelmente é os episódios que eles gravaram depois de já ter estreado. Então, esse negócio de querer, vamos atrair um público novo, às vezes é um tiro no pé, e eu acho que quase sempre é um tiro no pé. Né? E teve uma... Sabe o lance do navio de Teseu? Tipo, o navio zarpa, aí ele vai quebrando, aí vão consertando o navio, a ponto de que quando ele atraca no destino, mudou todas as peças. E aí, esse é o navio que saiu, não é? Yara é a série de Teseu. Porque, assim, 16 anos, né? É claro que ia mudar o elenco. Então, também, você termina... O elenco que... Não quero dar spoiler de uma série de 30 anos atrás, mas assim, é uma série que durou bastante tempo. É claro que as pessoas vão sair, mas todo mundo saiu. Então a série que termina é com todo o elenco diferente em relação a quando começou. Então vai passando... Cara, até House, assim, se você for olhar, nem durou tantas temporadas, mas, né, também aqui, mini spoiler, mas chegou no final... Não era o que começou, já tinha saído quase todo mundo também. Ficaram só os principais mesmo. E House também dá pra ver que teve uma influência, porque começaram a aparecer mais casos inexplicáveis, que é um mistériozinho, né? Quebra-cabeça, assim. Teve um que eu descobri antes da Lara e fiquei mó contente. Eu fiquei, nossa, que orgulho. Mas teve... Né? Deu pra ver também esse tipo de influência, assim. Mas rolou pra ela, assim, ela que quis ver, né? Ela via episódios aleatórios quando passava na Globo. Engraçado que eu nunca vi na Globo. Acho que era a única pessoa que não tinha visto nada de nada, assim, da série. Era totalmente novidade pra mim. Eu cheguei a ver na Globo alguns episódios na época. Não rolou e assim... Eu me empolgo mais com as séries que ela quer ver do que ela se empolga com as séries que eu quero ver. Ou das que eu gosto, né? Então, sei lá, eu tentei ver Twin Peaks com ela, deu traço. E tem um episódio, assim, lá tem os 3 primeiros episódios são aquilo de mostrar a mitologia da série, etc. É David Lynch, um cara que tinha uma questão meio de impenetrabilidade ali dos conteúdos, mas tem uma coisa que acontece, acho que é no fim do 3º episódio, que tem 2 reações possíveis. Ou você fala, nossa. Ou você fala, não, eu desisto, tô fora, não. Pra mim foi, nossa, pra Lara falou, cara, não dá. Não, eu tentei, não dá, né? Então, cara, aqui é bem parecido. Inclusive, me surpreende que o Rafa gosta de Severance, porque não... Pensando, eles não parecem o tipo de coisa que ele iria gostar, mas acho que como tem mistério e é bem louca, assim, acho que acaba agradando. Não consegui convencer ele a assistir Breaking Bad, infelizmente. Foi muito triste isso, foi uma decepção. A Lara, eu tentei ver Severance com a Lara, ela não gostou também. Mas é difícil, A gente sofreu, mas daí nós dois sofremos no comecinho lá, que a gente já falou, né? Mas depois pegou. Agora a gente tá vendo a 2ª temporada de Round 6, ou Squid Game, que aliás eu não entendi até agora porque que no Brasil é Round 6, sendo que no mundo inteiro, que eu saiba, é Squid Game, e os dois são em inglês, então não é como se traduziram, então, enfim, Round 6. Então assistindo a 2ª temporada, sem dar muito spoiler, é mais ou menos como aquelas séries que a 2ª temporada é uma repetição da primeira com elementos diferentes. Assim, tá entertaining, tá legal, tá divertido de assistir, mas dá pra ver que não é, sabe, uma coisa nova, assim. E eu espero que não dure mais muito tempo a série como um todo, porque senão vai ser aquelas séries que toda temporada é a mesma coisa, só que com uma outra coisinha ali que vai mudando na história. Tá, essa eu não tive a menor curiosidade. E você, Coca? Eu vou te falar que eu gosto das séries do Apple TV Plus. Acho, no geral, todas elas, né? Agora saiu uma meio matemática, né? De números primos, alvo primário. Gostei, assim, né? Assisti o primeiro episódio já. O meu serviço de streaming favorito é o Amazon. Mas o problema é que as coisas que eu gosto você tem que pagar pra assistir. Então, exatamente o serviço de streaming. Mas, né, assim, todas as séries... Todas é maneira de dizer, mas todas as séries, mesmo as ruins, são gratas surpresinhas no Apple TV Plus, assim. É um servicinho bem... Também pro volume de coisas que eu assisto, né? Não assisto todo dia. Não, peraí, vou assistir, maratonar uma série hoje, né? Não preciso de séries todo dia, né? Mas ali no ritmo tem as coisas na Paramount também interessantes. Recentemente eu gostei muito de Landman. Foi uma grata surpresa. Tava aí, né? Landman. Cara, é legal Landman, né? Topei com Landman. É de petróleo. Petróleo nos Estados Unidos.
Foi assim uma... Sabe aquela série que, quando todo mundo fala de alguma série, eu acabo não gostando muito porque leva as expectativas. Na Slenderman foi uma coisa que eu não conhecia. Vamos colocar esse negócio aqui, vamos ver qual é. Que era pra passar só ali os 40 minutinhos e acabou. Assisti a temporada inteira, acompanhei ele toda semana, mas foi uma grata surpresa. Tem uma série que eu já ouvi o Felipe comentando e eu vou recomendar aqui também pra quem não assistiu ainda do Apple TV Plus, que não é das mais assistidas, eu acho, mas eu gostei bastante. A gente aqui gostou bastante, que é aquela Trying, que é o casal que quer adotar, e aí todo o processo de adoção deles. É uma série muito bacana, assim, ela... Não tem... desculpa a babaquice, não tem termo em português, é wholesome. É bonitinha, fofinha, assim, você se sente bem. É meio uma pegada meio Ted Lasso, assim, mas diferente, que é mais meio comédia romântica, e aí tem personagens bem... Tem uma pegada parecida com Shrinking também, assim, que é... Sim. Você vê ali os dramas de cada um, e é British, então tem o sotaque deles, é gostoso de ouvir também. É uma série bacana, assim, pra quem quiser assistir, principalmente em casal, assiste que é bacana. A gente tá terminando de ver o disclaimer, que eu gostei muito. Me surpreende ser do Apple TV Plus. Tem umas cenas bastante explícitas que me fazem lembrar daquela história do começo que o Tim Cook não queria palavrão, não queria coisa muito arriscada. Falou, olha, o pêndulo foi pro outro lado com força. Que loucura, a primeira assim. série que a gente viu do TV Plus foi Si. E Si eu nunca vi. É pesada, tem umas paradas, tem coisa fortíssima na série que eu olhei pro Rafa, eu lembro que eu olhei pro Rafa e falei, cara, cadê o negócio do Tim Cook ser que nem a Disney e não querer, né? Não. Mas essa é boa e ela é dirigida pelo Alfonso Cuarón. E foi engraçado porque assim, né, quando a gente foi ver Ainda Estou Aqui no cinema, eu ia falar pra Larissa, você já viu Roma? Que é aquela série da Netflix, série não, um filme da Netflix, ganhou Oscar, acho que foi o primeiro filme grande da Netflix que ganhou Oscar, e também é do Cuarón, né? E porque, assim, né, em linhas gerais, você acompanha a história de uma família passando por uma situação. E eu falei, deixa pra lá, né? E aí vendo o disclaimer agora, tem muita coisinha que é marca do Alfonso Cuarón, que, de direção mesmo assim. Eu falei, putz, vamos ver o Roma, pra você ver os últimos episódios de disclaimer com esse contexto de, putz, isso aqui é uma coisa que é a cara dele, isso aqui ele faria, ele colocaria a câmera aqui nesse reflexo. Então a gente viu nesse fim de semana, ela falou, entendi, porque você tá fazendo os dois paralelos, né, com o Ainda Estou Aqui e com o disclaimer. Falta acho que 1 ou 2 episódios pra gente acabar a série. Eu gosto muito dessa pegada de pegar, mostrar alguma coisa que foi ou poderia ser grandiosa, mas no micro, assim, numa família, numa pessoa. De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro é assim, é tipo, vou voltar no passado pra quê? Pra consertar a história da humanidade. Não, pra arrumar as tretas que eu mesmo fiz aqui na minha vida. O resto, tô nem aí, eu tô preocupado comigo. Você viu Sugar, Mendes, na Apple TV? Não. Foi uma série que eu vi e tem umas cenas assim, né, que ele meio que faz referências a outras coisas. Eu falei, pô, isso aqui, né? É meio James Bond, né? A minha impressão. Eu não quero falar muito porque tem uns spoilers ali, mas... Tá, ok. Nem todo mundo vai gostar, talvez seja uma coisa meio Severance, você tem que empurrar, né? O final tem esses momentos wows que você vai dizer, caramba, wow, nossa, não, ele não fez isso. E, enfim... Essa é uma das que tá na lista que a chance alta da gente tentar, né? Pelo menos começar a ver o que acontece. E quando estreou Sugar, a gente tava vendo o Replay na Netflix, que é outra série filmada com um cuidado e um carinho lindíssimo. Um preto e branco HDR bem feitinho. E ela tem uma pegada parecida com um disclaimer, assim. Você não dá pra ver 3 episódios na sequência. Você sai pesando 1 tonelada, porque é denso, não é violento, mas é agressivo, sabe? Te desgasta assistir. Então tem uma pegada bem parecida essa disclaimer. Aí estreou Sugar e falou, putz, uma série apoiada num cara fazendo preciso de uma dessas por vez. Não vou conseguir ver as duas ao mesmo tempo, mas devo assistir. As duas eu fui olhar, já estão aqui na nossa lista. Então vão ser assistidas em algum momento. E Replay primeiro que tem como é que chama o ator? Que é um ator britânico. Eu vou pesquisar, Coca, porque aí, né? É o Andrew Scott, que ele fez o vilão numa das séries de Sherlock Holmes. Ele é o padre de Fleabag. Ele fez aquele episódio de Black Mirror, que ele é o taxista, sequestra o moleque, vai lá pro meio de umas gramas com ele.
acho que é o Hated in the Nation, que tem a ver com Twitter, umas coisas assim. E esse cara é muito bom, porque ele tem um jeito de falar, um jeito de entregar as falas, o olhar dele é expressivo, ele tem cara meio de louco, então junta tudo isso. E a história do Ripley é um bando de livro, né? O talentoso Ripley lá, que é o filme do Matt Damon, quando ele é mais criança ainda, é sobre o mesmo livro, inclusive. Mas como é bem feita essa série. Nossa, pra quem gosta de fotografia, prestar atenção, cinematografia, você não quer piscar pra não perder. É muito bonito, mas é pesado. Aliás, vai ter temporada nova de Black Mirror esse ano, né? Opa! Não lembrava. Uia. Ouvi falarem, isso significa que vamos ter segmentos especiais aqui no ADT. Uhum. Boa, tô com saudade de falar de Black Mirror. Outra série que eu tentei fazer emplacar aqui em casa não rolou, mas a gente vai fazer emplacar aqui no podcast. Black Mirror é bem específica. É bem sui generis, né? Mas, e pra quem tá assistindo a temporada nova do Severance, Ruptura, enfim, cada novo episódio do A Fonte, no episódio dessa segunda-feira aqui, inclusive foi com participação do Adorno, abraço pro Adorno, ele tá cobrindo as férias do Felipe, então na segunda-feira que vem também vai ser ele, mas cada episódio novo de Ruptura, ou de Severance, eu falo Severance. A gente vai fazer o comecinho ali, repercutindo a semana, o episódio da semana anterior. Eu sigo empolgadaço, tô feliz com o primeiro episódio, foi bom, que alívio que foi bom. Mas eu não entendi que os caras lá em Severance, eles demoram uns 5 meses pra filmar 1 minuto e meio, aí pra fazer uma temporada. São 3 anos pra fazer Pois a temporada, né? Essa foi a briga, não conseguiam decidir de que lado que ia girar a câmera no corredor, aí deu isso. Não, eles estavam comentando assim, sem entregar nada, é uma cena comprida que tem um cara correndo, né? Então, já apareceu tanto essa cena ao longo da última semana que eu acho que todo mundo que tava ligado em Severance deve ter visto pelo menos um cortezinho de um dos personagens correndo. E é isso, no podcast que acompanha a série, eles falam, cara, são 10 tomadas costuradas pra poder fazer que é uma coisa contínua. A cena mesmo dura acho que 2 minutos, é uma coisa assim. E fala assim, tem hora que ele tá correndo numa esteira, tem hora que ele, né, que a câmera tá correndo atrás dele, tem hora que é tela verde, tem hora que é cenário de verdade, dos corredores, etc. Então, a movimentação do começo entrega um pouquinho ali onde vai ser, né, as costuras, onde ele sai de quadro. Mas pra quem gosta desse tipo de coisa técnica também é interessante. Exatamente. Muito que bem, você já sabe, pode mandar o seu alô ADT lá em gigahertz.fm/feedback, bem como os seus comentários sobre o assunto dessa semana, ou assuntos de semanas anteriores também. Ou futura, sugere tema. Também, pode sugerir tema também. Quero agradecer aqui a ExpressVPN pelo patrocínio desse episódio, os nossos clientes Platinum, os mais detensos que apoiam lá no gigahertz.fm/apoio. Quero agradecer o Edu, que edita aqui o podcast, deixa a gente parecendo mais inteligente do que a gente realmente é, graças à sua edição maravilhosa. E para falar com vocês, como é que faz? Para falar comigo, sai lá no Google, bater Coca-Tech que a gente troca uma bola, ou então no Instagram, se você ainda tiver conta lá, manda uma DM pro coca.tech. Boa, sou MVC Mendes, apresento por aqui o A Fonte e o Área de Trabalho. Para a Lura apresento o IA Sob Controle e sai todo sábado no Mac Magazine minha coluna opinativa. Fim de semana passado sobre computação contextual, como o Apple tem já o produto perfeito para encarar esse próximo capítulo da Era da IA. Tá tudo explicado lá, curti bastante esse texto, dei uma espiadinha. Muito bem, eu tô lá no mastodon.social, @inside, no Instagram, por enquanto ainda estou lá, Guilherme Rambo 2 e @inside lá no Blue Sky. Tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Alô! Alô, tchau, tchau. Valeu! Sábado, eram 2 da manhã, tava com insônia. Eu escutei uma freada brusca, eu sempre penso, bate, 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 bate. Aí bateu. Falei, menos um, né? Aí eu fui ver o que era. Levantei lá, fui até a área a sacada aqui. Era um Santana. E assim, entre eu escutar a batida e eu ir até a sacada, levou tipo 1 minuto. Aí eu fui lá na sacada, era um Santana enfiado numa árvore de frente, que minha rua ela termina numa curva. Eram 2 da manhã, o babaca devia estar bêbado, correndo, não freou, não viu a curva. Aí eu fiquei esperando, ninguém sai do carro. Aí daqui a pouco vai. E o carro, como ele bateu de frente na curva, ele bloqueou a via, não tinha como passar, né? Aí chegou um carro, percebeu que tinha um carro batido lá na frente, encostou do ladinho assim. Aí saiu a mulher que era passageira e foi indo devagar assim até o carro, né? Eu fiquei esperando alguém sair de dentro do carro, né? Aí eu falei, bom, o pessoal de fato deve ter morrido, né? Nossa,
posso julgar brevemente o motorista desse carro, porque, tá, você é um pouco machista, talvez, mas eu imagino que era um cara e a sua digníssima. E aí, pô, vai você ali num carro batido, né? Vai que é um cara armado ali, sei lá. Eu não chegaria nem perto e jamais falaria pra minha contraparte, vai ali. Mas enfim. E você, né? Aí ela chegou lá devagarinho, olhou pelo banco do passageiro, ficou olhando um pouquinho assim e voltou pro carro com uma cara de confusa. O pessoal tava dormindo. Aí não tinha ninguém no carro. Quem bateu saiu correndo, fugiu. Caraca! E aí eles deram ré na rua, né, pra conseguir fazer uma volta e ir pro outro lado. E isso passou assim, o carro passou entre a hora que ele bateu e a hora que ele foi, finalmente conseguiram guinchar o carro, levou tipo 1 hora. Nesse foi meio rápido tempo, até, eu achei que ia demorar mais. Levou uma meia hora pra interditarem a rua, pra chegar, olha, aqui chama agente da mobilidade. Aí chegaram os agentes aqui, aí botaram cone, aí o pessoal... Mas é o tempo inteiro, né? O pessoal chegava, não via que tinha um carro batido lá na frente, parava, aí chegava outro atrás, buzinava, queria ir logo, aí percebia todo mundo dando ré na rua, um rolê, né? Aí daqui a pouco começa a sair essas molecadas imbecil dos bares, sai gritando aqui de madrugada, eles pulavam em cima do carro. Tinham que abrir a porta e fechava chutando. E ficava tirando selfie com o carro batido. Eu falei, cara, Meu Deus. Que raiva. E o pior, a minha rua daqui de cima assim, né? Tem uma outra rua que desemboca, uma ladeira que desemboca nela. E você pode ir pra direita ou pra esquerda. Em relação a essa rua, o carro batido tava na direita, numa curva meio difícil de ver dali, né? A polícia descia e ia pra esquerda. Por isso que foi fazendo a ronda aqui no bairro que não adianta nada, né? Então passaram 3 viaturas perto da batida com um bando de imbecil pulando em cima do carro. Ninguém da polícia viu. Aí chegou o guincho tenta atirar e não consegue porque o carro tá de lado, o guincho tem que estar de frente, aí fica puxando. Cara, foi um rolê. Nossa. Mas como não morreu ninguém, não vai adiantar de nada. O povo já tá correndo aqui hoje de novo.